Saudações, biologistas! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do podcast Biologismo. Meu nome é Flávio, eu sou biólogo e apresentador desse podcast e você está ouvindo hoje o episódio número 52, onde, com a presença de um convidado especial, nós vamos conversar sobre um tema muito importante que merece muita atenção e, acima de tudo, muito respeito. São a cultura, os costumes, a vivência e, com certeza, a luta e a resiliência dos povos indígenas. Daqui a pouquinho nós apresentaremos o convidado para você, ouvinte, e para me acompanhar nessa conversa eu tenho comigo minha querida amiga Susan Cunha. Olá, ouvintes. Eu de novo, dose dupla aqui no podcast, Flávio? É isso aí. Estamos desde o passado juntos. Eu sou a Susan, bióloga, entomóloga, taxonomista. E para você que nos acompanha sempre, lembra que a gente comentou lá no início da temporada que tinha muita coisa boa vindo por aí? Pois então, hoje a gente tem um episódio super especial que tá elevando a minha expectativa lá no teto, porque eu tô ansiosíssima por essa conversa. Aliás, estamos, Flávio? Exatamente, Susan. Também estou bem ansioso com essa conversa. Acho que vai ser um papo bem legal. Mas daqui a pouquinho a gente começa a conversa propriamente dita, Bom, galera, se você está chegando agora e ainda não conhece o nosso trabalho por completo, siga Biologismo nas redes sociais, porque tem conteúdo diário por lá sobre biologia, meio ambiente e ciência, sempre com muito bom humor, com aquele humor refinado nosso, Nós estamos no Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. É só procurar por Biologismo que você vai encontrar a gente por lá. Certo, dona Susan? Certíssimo. E tem memes, hein? Muitos memes. É isso aí. Bom, você que nos acompanha já sabe que cada episódio um apresentador tem um quadro e o quadro de hoje é da dona Susan Cunha. De novo. Só tá eu nesse quadro. Não que eu não goste, de falar sobre os insetos, mas eu espero que você, nosso ouvinte, também goste. Curiosidade entomológica. Hoje eu trago para vocês uma curiosidade entomológica totalmente imersa no tema desse episódio. Bom, a gente sabe que os insetos eles estão presentes em várias culturas pelo mundo todo, E na cultura indígena, obviamente, não é diferente. Além do uso como alimento, eu gostaria de chamar a atenção aqui agora para a citação de insetos também em rituais de vários povos. Bom, eu escolhi trazer para vocês hoje um ritual de passagem onde são utilizadas formigas. Quando eu conheci o nosso convidado de hoje, eu nunca havia tido um contato anterior com nada assim relacionado a indígenas e à cultura indígena. E algo que me marcou muito, foi quando ele mencionou esse ritual que eu trago hoje para vocês, que eu nunca tinha ouvido falar antes, na época, e que depois eu fui atrás para saber mais quando eu ouvi. Então vamos lá. Se trata de um ritual que marca a passagem da criança ao adulto guerreiro, vivenciado pelos meninos da etnia Sateré-Maué. Olha, eu espero estar pronunciando mais ou menos certo isso daí, senão o nosso convidado vai me matar depois do episódio. Mas eu acho que é mais ou menos isso. Bom, o ritual, em si, consiste na experiência de se colocar as duas mãos, em duas luvas de palhas trançadas, onde a gente tem no interior aprisionadas centenas de formigas com os ferrões voltados, ali para o interior da luva, de modo que as mãos dos guerreiros fiquem em contato com esse ferrão e sofram aí as dolorosas ferroadas das formigas por um tempo determinado, e isso enquanto são realizados as danças e os cantos, referentes ali ao ritual. Segundo alguns relatos, nos artigos que eu pesquisei, esse ritual marca definitivamente a transição da infância para a idade adulta desses meninos. E após a primeira experiência com as formigas, eles podem então se casar e começar uma família. Mas para que o ritual seja totalmente completo, eles devem passar por no mínimo 20 vezes
né, por esse processo durante toda a sua vida. E a cada processo, a cada cerimônia dessa, os guerreiros saem cada vez mais fortes e mais preparados para defender o seu povo, sua cultura, sua tradição. Mas não pense você, nosso ouvinte, que serve qualquer formiguinha, não. Os meninos, eles têm que enfrentar a duríssima missão de ser ferroado incessantemente por nada menos do que dezenas de formigas tocandiras ou tucandeiras. Se você nunca ouviu falar, procura no Google, você vai ver que linda que elas são. O nome tocandira, ela tem origem na língua tupi e significa o que fere muito. Já deu medo só de ouvir, né? Esse significado remete à fama da formiga, né, que é ganhadora do título de uma das picadas mais dolorosas do mundo dos insetos. Olha só. Ela é uma formiga muito grande em relação a outras espécies que a gente tem contato no meio urbano. E ela ocorre nas florestas tropicais da América do Sul e Central, principalmente ali na região da Amazônia. A tocandira é uma formiga da espécie Paraponera clavata, que é a mais utilizada, mas também tem uma outra formiga que também é utilizada nos rituais, que é a chamada falsa tocandira, que é a Dinoponera gigantea, que, como o nome diz, ela é ainda maior do que a tocandira, que já é grande. No entanto, essa Dinoponera gigantea tem a fama de ter a ferroada um pouquinho menos dolorosa do que da Paraponera. Se é que isso é possível, né? Porque imagina só. E falando em dor, o veneno dessas formigas, ele tem uma ação neurotóxica, ou seja, vai atuar lá no sistema nervoso. Pode causar alucinações, né, nos guerreiros que são submetidos ao ritual, e é tão potente que os guerreiros submetidos, eles dizem que a sensação é de ter levado um tiro. E por conta disso, a tocandira também ela é conhecida como formiga-bala. Gente, que medo de ouvir isso, né? Formiga-bala. Bom, mas enfim, o povo Sateremaué, né, acredita que essas toxinas, assim como o ácido fórmico também presente, né, substâncias presentes nas picadas, imunizam os seus guerreiros contra doenças, né, além de dar sorte na caça e preparar o homem para suas responsabilidades futuras. E para concluir a nossa curiosidade de hoje sobre o ritual, existe ainda uma lenda em relação à origem da própria formiga tocandira, né? Há várias versões, a questão da importância cultural e tradição, né, dos rituais, e se a gente procurar, a gente vai ver várias versões, né, dessas lendas e dessas crendices. E uma dessas lendas, né, que comenta sobre a origem da própria formiga, diz que a formiga representa, no ritual, a mulher, né, que desempenha um papel de mãe e de uma força transformadora. Bom, é isso, né? E a gente encontrou um vídeo bem interessante que mostra esse ritual. E se você ficou interessado em conhecer, como eu também fiquei na época, a gente vai deixar na descrição desse episódio, né? Dá para deixar, né, Flávio, o vídeo na descrição do episódio? Não, com certeza. Vamos deixar assim, só a galera clicar aí para matar a curiosidade, né? É um ritual bem interessante, já tinha visto a respeito na televisão alguns anos atrás, mas dada a minha experiência com formigas em idas a campo, tenho até arrepio de lembrar, de imaginar esse ritual. Não, sério, eu te juro, quando eu tava pesquisando, eu achei vários artigos super legais, mas quando eu tava pesquisando isso, eu lembrei de você. Daquele episódio das formigas que te atacaram, eu pensei, imagina, se essa formiga tocandira fosse atacar o Flávio, eu morria, né? Você morria. Você não conseguia completar o ritual, Flávio. Não, mas jamais, não faz nem perto. Ai, mas puxa vida, né? O pessoal é guerreiro mesmo. Não, é admirável. Uhum. O sultão e com Ixé, o sultão. Então bora lá, né, para essa conversa que a gente está bastante ansioso por aqui. E antes de passar a palavra, eu quero, em nome da Biologismo, deixar aqui o nosso muito obrigado ao nosso convidado por ceder um pouco do seu tempo, né? A gente sabe que é bastante corrido, com bastante
muitas ocupações aí. E quero dizer também que é um prazer poder bater esse papo no nosso podcast. Então, muito obrigado e seja muito bem-vindo, Marconde Maurício de Souza. Eu que agradeço, acho que uma ótima oportunidade. Agradeço principalmente a Susan, a você, Flávio, pelo convite, por estar dando essa oportunidade também de trazer um pouco aqui da cultura indígena, mas também do conhecimento que vai muito além do estereótipo que a gente encontra no dia a dia. Vai ser um bom bate-papo, eu acho que vai render bastante frutos. Com certeza, também imagino que sim. E... Marconde, quero fazer uma pergunta para você antes, por curiosidade, com relação ao seu nome. Você tem um nome de origem indígena, assim, que diferente desse, né, que a gente apresentou agora? Sim, o meu nome, que a gente chama o nome de Cariúa, que é o do homem branco, é Marconde Maurício, mas meu nome indígena mesmo é Iumatá, que significa mata, floresta. É uma tradução mais ao pé da letra. Ah, que bacana. Legal, valeu por compartilhar isso com a gente. Às vezes a gente vê o pessoal indígena colocando como sobrenome a etnia, né? Tipo, sei lá, me dá um exemplo aí, Flávio. Célia Chacriabá. O Pataxó, por exemplo. Isso, aquele Tucumã Pataxó. Enfim, vocês fazem isso entre vocês também, Marconde? Olha, não, no meu povo não é costume muito colocar. Algumas pessoas do próprio povo, sim, colocaram como uma forma de também valorização cultural, né, de identidade, mas muito por isso também, principalmente pelas questões de burocracia, que dependendo da região, da comunidade que você está, às vezes nem sempre é fácil registrar o seu nome indígena no registro civil. Então aí uma das formas que conseguiram, principalmente pela valorização identitária e tudo mais da cultura, colocar o nome do povo, né, como sobrenome. Alguns realmente eles levam isso, padrão, é mais padrão, vamos dizer assim. Outros povos já não, né? Não é tão padrão. Legal. É bacana, eu acho bacana. Até porque aí a gente... Mas por esse questionamento da valorização mesmo. Que você fala, tal pessoa é do povo Pataxó. Ah, que legal e tudo. Eu gosto de ver os nomes, porque aí eu fico conhecendo mais etnias também, né? Eu acho legal. Tem o lado bom e o lado ruim disso, na verdade. Assim, vamos botar entre aspas ali. Traz essa valorização, mas também se você está... dependendo do lugar que você está, se tiverem muitos povos e muitas pessoas daquele povo, a gente começa, às vezes, sem intenção, fazer uma generalização, né? Que aí você começa a olhar todo mundo daquele povo por aquele nome daquele povo, vamos dizer assim. E entre as comunidades há uma diversidade, dentro das comunidades também existe uma certa diversidade. Então, às vezes, a gente acaba intencionalmente, às vezes, também trazendo um pouco isso. Mas é comum, realmente, no geral, colocar o nome, porque Entendi. Como hoje existe ainda assim pouco contato, né, na própria cidade, dependendo da região também, com os povos, é bem interessante. Eu apoio a ideia também e penso, talvez, até futuramente também acrescentar o nome do meu povo no meu sobrenome. Olha que interessante. É um ponto interessante mesmo, né? A diversidade dentro dos povos. Pois é, um ponto de vista interessante, né? Eu acho que, como o Marconde comentou, acho que nem sempre é o nome, né, de registro mesmo, mas hoje em dia, até com essas questões de redes sociais e tal, de repente a pessoa adota, né, o nome ali da etnia como uma forma de representar, né? Tem, né, a gente comentou o Tucumã Pataxó, tem a Sônia Guajajara também, que é uma política. Sim. Não sei, né, se é o nome de registro deles, mas carregam junto o nome da etnia ali. Talvez seja uma forma, né, de levar o nome do povo, né, de representar também, né? É interessante. Sim. Inclusive teve um tempo atrás uma manifestação em apoio aos Guarani Kaiowá, né, daí de Mato Grosso do Sul, sobre a demarcação de terra, que muitas pessoas, né, que estavam sendo expulsas e tudo, e muitas pessoas aderiram a uma forma de manifestação no Facebook, todos colocaram o nome, sobrenome e no final Guarani Kaiowá, né? Sim, eu me lembro disso. Legal. É bastante gente mesmo, né? Pessoas sem nenhuma origem indígena apoiando a causa e tal. Tinha bastante gente mesmo com Guarani Kaiowá no fim.
Bom, Marcondes, queria pedir para você se apresentar para os nossos ouvintes, falar um pouco sobre sua formação, a sua história. Fala um pouquinho para a galera que está ouvindo aí sobre você, por gentileza. Bom, eu sou do povo Omágua, mais conhecido como povo Cambeba, que em tupi significa cabeça e pé chato, então é cabeça chata, na verdade. O termo o uso do nome Cambeba, ele também está cada dia mais entrando em desuso, porque ele, na verdade, é um apelido do colonizador, né? Porque a gente tinha, há um tempo atrás, a cultura de achatamento da cabeça, e então aí por isso que foi dado esse apelido de Cambeba, que é cabeça chata, mas o nosso nome mesmo é Omágua, que significa povo das águas, um povo que tem o domínio tanto da água quanto da terra. A gente é da margem do rio Solimões, mais conhecido também como rio Amazonas, da região do Alto Solimões, né, sudoeste do Amazonas, ali da cidade de São Paulo de Olivença, interior do Amazonas. De barco, mais ou menos, dá uns 5 dias de barco da capital Manaus. Atualmente é o único meio, né, de você chegar por meio fluvial, né, do rio, e fui um dos primeiros, né, a sair do povo e praticamente também um dos primeiros a vir estudar fora e vir para São Paulo atrás de uma formação acadêmica também, e dentre outras, né, a própria luta mesmo, né, pelas questões indígenas, pela causa, pelos movimentos sociais que eu estou desde que eu me entendo, vamos dizer assim, também em manifestações, em luta, principalmente por direito à terra, uma educação, uma saúde de qualidade, uma educação diferenciada, específica. E hoje eu sou formado em biotecnologia pela UFSCar e estou finalizando também, tentando ali com a pandemia finalizar o mestrado, também na mesma área em biotecnologia. Cheguei também a fazer um curso de gestão etnoambiental, a trabalhar em terras indígenas em Manaus, na COIAB, que é a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, e também aprendendo com a vida, movimentos, acho que cada dia é uma aprendizagem, então acho que eu consegui absorver um pouquinho também ao longo da vida, principalmente por questões que se referem a minorias, a grupos que foram historicamente excluídos, não só povos indígenas, mas também outros coletivos que temos aqui na sociedade brasileira e fora também, fora do Brasil. Pô, show de bola, legal demais saber um pouquinho da sua história, né? A gente ainda vai comentar um pouco mais aí das suas experiências mais para frente aqui no episódio, mas bem legal saber essa trajetória que você teve aí. E aproveitando que a gente está nessa questão de curiosidades e tal, eu também tenho outra pergunta, acabei de perguntar sobre o nome, né, do Marcondes, mas a outra pergunta que eu tenho aqui, Marcondes, é com relação aos termos, né, para se referir aos povos indígenas. O mais comum, que a gente até da nossa geração, inclusive, aprende na escola, tudo, né? Que vem caindo bastante em desuso, né? É o termo índio, né? E eu queria perguntar para você, Marcondes, se tem algum termo que vocês têm preferência, qual que vocês não gostam entre os termos índio, indígena, povos nativos. Queria saber a respeito disso de você. Olha, realmente, existe uma diversidade também que as pessoas elas têm mais aceitação, né? Mas o termo índio realmente ele vem caindo em desuso há um tempo, porque além de ser um termo pejorativo, ele se referia muito historicamente à chegada às Índias, né? E não de fato ao Brasil, e também pela questão da generalização, né? Além de ser pejorativo também, de trazer um certo preconceito, né? Um certo racismo por trás disso, também tem a questão da desvalorização, né? da cultura, da generalização, de achar que os povos indígenas é tudo igual, né? É a mesma coisa, que não é verdade, da diversidade que existe. Então, esse termo, ele de fato, ele está cada dia mais em desuso, e espero que ele seja extinto muito em breve. Pois é, são centenas, milhares de povos diferentes espalhados pelo Brasil, pelas Américas, né? E aí acaba colocando tudo num pote só, né? Realmente é uma coisa desagradável, mas que bom que, mesmo com essa imensa demora, tá caindo em desuso, tá tendo mais visibilidade, né, para a causa, né? Sim, de fato, é um termo que gera um certo desconforto, né? Principalmente se você se trata de alguns lugares, né? Do próprio estado, por exemplo. Inclusive,
deputada, né, a única deputada indígena que a gente teve e tem no momento, que é a Joênia Apixana, ela fez um projeto no qual ela tenta principalmente colocar o Dia do Índio como o Dia dos Povos Indígenas, né? Não mais o Dia do Índio, como infelizmente ainda está registrado oficialmente, né? Que acaba sendo, dependendo até certo ponto, quase um insulto, né? Porque a gente está em 2022 e termos como esse, né? Principalmente colonizadores que dizimou e extinguiu muitos povos, ainda esteja sendo usado pelo próprio Estado, né? Pois é. E aquela questão, né, de tratar os povos indígenas como fantasia, né, o pessoal se fantasiando com trajes Principalmente no Dia do Índio na escola, né? Sim, Na verdade, traje... de cultura indígena você não tem nada nesse dia, É né? isso, é uma coisa completamente generalizada, né? Tipo, pinta a cara, bota uma pena na cabeça ali, aí fica, né? Inclusive coisa que veio da cultura até americana, né? Às vezes a visão que se tem daqui de povos indígenas é de indígenas norte-americanos, né? Então tem toda essa ignorância envolvendo o tema, né? Sim, inclusive algumas ações, né, elas não foram desproposital, na verdade foi intencional, né? O próprio Estado, se você for ver historicamente, desde da invasão e da colonização, que a gente não chama de descoberta, porque a gente não foi descoberto. Sim. A gente vê que houve várias ações do próprio Estado, né? De vários grupos da própria sociedade também, que tentaram, de alguma maneira, destruir a cultura indígena, né? Dizimar e extinguir mesmo. E aí você vê, né? E uma das ações, quando você não consegue, no caso, extinguir um povo, um grupo, um coletivo, fisicamente, você parte para o lado da cultura, né? Uma das formas que a colonização, o próprio Estado, em alguns momentos do tempo, tentou, né? E aí você vê, por exemplo, até mesmo a supressão da língua, né? Da cultura, a demonização de muitos rituais. Então, várias ações do próprio Estado e que existe hoje, muitas delas foram implantadas intencionalmente, né, como uma forma de generalizar, de destruir mesmo internamente a cultura, os povos indígenas, o seu modo de vida, né? Então, vem muito disso também. Foram ações arquitetadas mesmo, né? Você já falou um pouquinho, né, da localização e tal, e da etnia também. Aliás, é correto falar etnia? Antes chamava de tribo, né? de comunidade. Olha, eu cortando Marconi, perdão, Marconi. Mas esses dias eu estava vendo um artigo que estava comentando também esse lance que a gente até falou dos termos índio, indígena, que tribo também seria um termo pejorativo, e até mais do que os outros, porque carregava o sentido de selvagem, selvageria, enfim. Mas aí eu não me lembro se a gente tinha comentado alguma coisa sobre o termo etnia, mas que tribo devia ser um dos mais evitados por conta de carregar realmente esse sentido de menosprezo, enfim, aos povos. Não sei se estou falando besteira. Realmente, o termo tribo, ele também é pejorativo, também ele traz uma grande história por trás disso, né? Um grande preconceito, principalmente, com as populações indígenas. Hoje, os termos mais aceitos realmente é etnia, que também está sendo cada vez mais entrando em desuso, e o que se mais usa atualmente é povos indígenas, né? Povos indígenas, povos originários, e principalmente também a gente pode encontrar alguns povos que, por exemplo, eles gostam nem de ser chamado de povos indígenas, de sim do nome do povo que ele é, que a pessoa pertence, que é o verdadeiro nome, na verdade, que a gente deveria chamar, né? Mas é claro que isso é um trabalho ainda que a gente vai reconstruindo, né? Então, hoje, um dos temas mais aceitos, de fato, é povos indígenas, povos originários, povos nativos e etnias também. Então estamos certos. Sim. Estamos tendo uma aula aqui hoje, né? Nem brinca. Bom, continuando esse papo super, né, interessante, que está enriquecendo muito a gente está aprendendo muito também
com o Marconde aqui. Marconde, aproveita e conta pra gente, por favor, um pouquinho sobre os costumes, né, do povo Omágua, as línguas, né, que vocês falavam na época, quais línguas ainda vivem hoje em dia? Olha, a gente tem vários costumes, né, que a gente tem hoje nas comunidades e alguns foram se modificando. A gente tem sempre ouvindo muito, né, principalmente na cidade, que as pessoas às vezes têm a impressão que a cultura é estática. Na verdade, não. Toda a cultura indígena ela é dinâmica também. E então algumas coisas acabam sendo aderidas ao longo do tempo, outras vão sendo deixadas de usar. Mas tudo quem faz isso é a comunidade, né? É o povo. Ele escolhe se ele vai aderir ou não. Acho que essa é uma forma que a gente vê. Então, hoje, assim, tem vários costumes que a gente foi ganhando ao longo do tempo, foi desenvolvendo, outros foram deixando de usar, mas a base que a gente chama, o essencial, o esqueleto da coisa, a gente continua. Principalmente, por exemplo, a gente tem hoje, nas comunidades omáguas, ali no Amazonas, é muito comum a pesca, a caça e principalmente a agricultura, né? A agricultura do roçado. Então, por exemplo, na agricultura, a gente faz a farinha de mandioca, que é chamada mandioca braba, e a gente tem o costume de comer, fazer essa farinha, né? Toda ela feita manualmente. Hoje a gente já aderiu algumas tecnologias mesmo para fazer, né? Que acelera um pouco mais o processo e tudo, mas sem deixar a essência também. Então, assim, é muito comum a gente fazer o roçado, abrir uma clareira no meio da floresta e usar aquela terra por 2 ou 3 vezes no máximo, e logo depois a gente migrar para outro lugar e fazer outra clareira, e aí em cerca de 3, 4 a 5 anos, essa clareira antiga que a gente fez, ela se fecha totalmente, né? E é praticamente Se regenera, né, o lugar. Sim, um costume de sustentabilidade, né? É uma cultura autossustentável. E aí, depois de uns anos, a gente consegue regressar a esse lugar e refazer de novo. E nesse cultivo, a gente planta praticamente de tudo que é de comum ali, desde mandioca, de milho, melancia, batatas também, maracujá, cupu. Olha. E na pesca, a gente também é muito comum, né? Tem as piracema, que tem uma época com bastante fartura de peixe, cardumes no Rio Amazonas e em outros rios que tem ali também, nos igarapés, em lagos, né? Também tem bastante lagos no Amazonas. E a gente acaba fazendo essa mescla, né? Principalmente a farinha com o peixe, né? A farinha com a carne também. Para nós, a farinha basicamente é como se fosse o arroz, né? Aqui na cidade. É bastante comum, né? E é comum também, principalmente, o insumo de produtos coletados da natureza, né? Como você pega o próprio caju, o maracujá, o apuruí, o cupuaçu, são também que a gente... E vários outros tipos de planta que muito provavelmente talvez a gente não se conheça por aqui, né? Que é ingá, ingauaçu e outros. E também, assim, então, outros costumes que a gente tem também as festas, né? Tem as festas, principalmente tem umas festas de santo, tem umas festas que é mais voltado ao cultivo, né? Então, as rezas também, elas são um costume bastante praticado, né? Nas comunidades, alguns rituais. Então, varia bastante, inclusive entre o povo, né? São várias comunidades que a gente tem ali na região do Alto Solimões. A gente tem mais de 20 comunidades omáguas, então, assim, é muito comum também você ver uma comunidade praticar determinados rituais ou até mesmo danças que uma outra ela faz diferente ou faz às vezes semelhante, ou às vezes faz assim com uma certa diferença entre. Então, por isso que eu também citei anteriormente sobre a diversidade dentro dos povos. Dentro do mesmo povo, certo. Do mesmo povo, né? Que legal. E entre os povos nossa, essa diversidade é bem maior, né? E aí você pode encontrar, eu posso falar que e é muito comum, às vezes eu encontro até colegas mesmos da cidade, amigos que ouviram, né, de determinados indígenas, determinado ritual, determinado costume, né? Que às vezes é totalmente diferente do meu povo, né? E isso a gente vai quebrando um pouco
ampliando um pouco mais esse leque de informação que a gente traz, né, principalmente, né, porque às vezes as pessoas acham, né, que o que a mídia coloca, por exemplo, de algum povo, o indígena vai ser aquilo ali. Então, cria aquele padrão, né, aquela generalização. Então, a gente também faz uma luta bastante para essa desconstrução, né, que, na verdade, cada povo tem os seus costumes e muitas coisas se assemelham, muitas coisas não, né? E aí varia de cada povo. Pode ser que o que eu fale hoje aqui seja de uma maneira, um costume, mas pode ser que amanhã você encontre um outro indígena e fale totalmente ao contrário. E não é questão de estar certo ou errado, né? Na verdade, são costumes diferentes, são tradições diferentes, então é natural, né? E que bom que existe isso. Essa diversidade toda. Sim, com certeza. E quanto às línguas, Marconde? Olha, ali o nosso povo foi um dos povos que foi bastante afetado pela colonização. A gente tem um costume que, apesar de falar que foi trazido pelos europeus ou pelos americanos, na verdade, por exemplo, o costume de forma de organização das comunidades. A gente tem uma comunidade central, que é a cacique geral, e tem as outras comunidades, tem os caciques locais que a gente chama. Seria como se tivesse um estado e tivesse o governador e os prefeitos. Então a gente tem uma certa semelhança, que a gente já vê muito antes da colonização, que a gente tem essa forma de organização. Atualmente, nossa comunidade ela é uma cacica, que está à frente. Olha. É muito comum no nosso povo que as mulheres tomam à frente. A gente tem isso também de diferença. Liderança feminina. Sim, bastante. E então, assim, a gente vem bastante tempo também, no caso, tentando, de alguma forma, se organizar para que a gente recupere, revitalize a língua cambeba, que foi praticamente extinta em alguns povos, né? A gente teve vários ataques na colonização. A aldeia central, que hoje é São Paulo de Olivença, né? Acho que se alguém buscar no mapa ali, São Paulo de Olivença, na verdade, onde é uma cidade chamada São Paulo de Olivença hoje, já foi o maior aldeamento cambeba do Amazonas, praticamente, que era, e até antes mesmo não era São Paulo de Olivença, era São Paulo dos Cambebas, né? Posteriormente mudou para São Paulo de Olivença. E devido a esse maior aldeamento, então o massacre foi muito grande. E o que aconteceu? Acabou que muitas famílias elas foram adentrando a floresta e outras foram descendo o rio Amazonas, né? Então alguns grupos, né, algumas comunidades foram mais afetadas, outras foram menos afetadas. Então aquelas que foram mais, elas tiveram de certa forma mais prejuízo, principalmente na cultura e na língua, né? E aí a gente hoje tem, e outras já se preservou mais. Então hoje a gente tem uma certa ainda um desnível entre as comunidades, mas já tem vários projetos que estão sendo desenvolvidos, né, nas comunidades para o fortalecimento da língua, né? Então hoje, assim, quem teve, por exemplo, comunidades com bastante pessoas, os anciãos que conseguiram sobreviver à colonização, conseguiram repassar, né? As culturas, principalmente a língua, né? Eu tive muita sorte também, porque eu conheci minha bisavó, né? Conseguiram transmitir também. Então a gente fala a língua cambeba, né? Ou também a gente muito conhecido também como a língua geral, o Nhangatu, né? Então aí vai variando, né? O Nhangatu é mais uma mistura do português com uma língua indígena, né? Então, algumas comunidades falam Nhangatu, que é uma mistura mais da língua cambeba com um pouco do português, e outros falam que a gente chama a língua mais pura, né? A língua cambeba, em algumas comunidades. Então, a gente está tentando aí fazer essa revitalização da língua em algumas comunidades, mas, infelizmente, ainda precisa-se de estrutura, precisa de uma série de coisas, né, para isso acontecer, né, mas acho que aos poucos a gente vai conseguindo levar, né, essa equidade a outras comunidades também, em questão da língua. Uhum. E a língua cambeba, Marconde, ela é de que ramo linguístico? Guarani? Ela é do Tupi-Guarani, a língua também. Ela é do ramo do Tupi-Guarani. Uhum. Perfeito. Marconde, e com relação, né, você já comentou que existe uma variedade
uma diversidade imensa de povos, né? E como que funciona, como que acontece a relação entre diferentes povos? Você tem um conhecimento legal sobre isso? Olha, dá para falar um pouco, sim. A relação entre os povos, né? Hoje, assim, a gente tem principalmente uma luta, vamos dizer, uma causa em comum, né? Várias delas, né? Mas a principal é a demarcação de terra indígena, a demarcação do território, que hoje é o fundamental e a base, né? Praticamente, para os povos indígenas, né? Por isso que essa luta ela se perpetuou durante muito tempo. Entre os povos indígenas existe sim a diferença, assim como também existe várias coincidências de luta, né, de demandas que a gente tem, né? É claro que no passado a gente teve e tem, claro, também as suas incongruências, as suas desavenças em certos pontos, mas isso é natural. Acho que dentro de uma diversidade que tem o Brasil, os povos indígenas, hoje a gente tem alguns dados, trazem 305 povos, né? Outros trazem um pouco mais de 270 povos, então a gente tem um dos países que tem uma maior diversidade de povos indígenas no mundo, né? Então, assim, é natural que haja essa divergência em alguns pontos, é natural que haja toda essa diversidade, mas isso também ela é muito lidada, principalmente através do diálogo. Hoje a gente tem vários exemplos, principalmente agora teve, em abril, teve várias manifestações em Brasília, por exemplo, pela questão do território, por questão da saúde, da educação, de direitos, pela questão da própria pandemia mesmo. Então, hoje, assim, essa relação entre os povos, ela é muito boa. A gente consegue dialogar, consegue fazer esse intercâmbio, né? Vamos dizer assim, entre os povos, principalmente a juventude, né? Que hoje tem um maior contato, né? Somente devido à logística, né? Que foi bem maior hoje do que antes. Então, hoje esse contato entre os povos, ele é muito frequente, né? E essa relação, ela também é uma relação, digamos, muito boa, muito fluida. Legal. E, né, como você comentou, tem interesses em comum, né, para os diferentes povos. Então, é até comum a gente ver essas manifestações que têm acontecido atualmente aí, vários povos diferentes ali reunidos, lutando por uma mesma causa, né? Então, é interessante ver isso, né? As desavenças ficam de lado quando tem muita coisa em jogo em comum, né? Como até a luta pela própria sobrevivência, pelos próprios direitos. Então, não tem nem conversa, né? Sim, e essa relação, ela vem, né? Ela vem de muito tempo, já principalmente com a questão da invasão, né? Que muitos povos tiveram que realmente lutar pela sua sobrevivência e que tiveram que se unir mesmo, porque não tinha muita saída, né? Ou era isso, ou era extinção, né? Ou era escravização, ou era dizimação. Isso. E assim, hoje a UFSCar é um grande exemplo também. A UFSCar hoje, se não me falha a memória, hoje, atualmente, com o novo ingresso que ocorreu recentemente da primeira chamada do vestibular indígena de 2022, a gente tem em toda a UFSCar 57 povos diferentes, né? Então, assim, você vê Olha, que legal. a grande diversidade que existe. Caramba. E principalmente o quão rico isso é, né? Então aí demonstra também que essa luta, né? Essa relação, ela não só é boa, mas também como ela se complementou, né? Os povos se complementaram um com o outro e se consegue avançar bastante, né? Então essa quantidade de povos na UFSCar significa, na prática, uma relação boa, uma relação que flui, uma relação que tem muitos interesses em comum e que luta não só pelo bem dos povos indígenas, mas também pelo um Brasil melhor, né? Por uma sociedade que realmente possamos nos orgulhar, né? Sem dúvida. Nossa, é legal demais saber essa quantidade de povos que tem só na Federal ali, com essa questão dos vestibulares indígenas. Muito legal saber disso. Não fazia ideia que tinha toda essa diversidade aí, toda essa galera aí, né? Muito legal mesmo. A gente já falou sobre isso algumas vezes durante as nossas conversas, né, Marconde? Mas, por favor, conta para os nossos ouvintes como foi para você essa experiência de deixar o seu povo, deixar tudo que você conhece, tudo que você gosta para trás, para morar na cidade. Bom, realmente um ponto bastante interessante, né?
E até mesmo para mim, né, eu olho para trás um pouco, né, e vejo, né, claro que no calor do momento, na hora que você está passando por determinados obstáculos, dificuldades e tudo, não é fácil, são decisões bastante, vamos dizer assim, complexas muitas vezes, porque varia, isso é uma decisão também muito individual, não deixa de ser coletiva, mas também é muito individual. É uma decisão que você tem que tomar, né, e às vezes você não tem a cabeça, às vezes, tão clara, tão madura, né, para tomar uma decisão de determinado tamanho, né, mas eu acredito que nas comunidades a gente é ensinado, a gente conversa bastante com os anciãos, né, a gente conversa bastante com pessoas já que com bastante experiência, né, que é uma das coisas que eu acho mais bonita das comunidades indígenas, né, todo esse respeito, principalmente pelos mais velhos, todo o conhecimento, todo o saber que eles têm, né, não só um saber de uma planta ou um saber de um costume, mas o saber da vida mesmo, né? Conseguir olhar para ela com maior clareza. Então, assim, é muito bom ter esse contato, principalmente quando você é muito jovem, que às vezes ainda não é tão claro, né? Então, isso vai se tornando mais claro e você vai se tornando cada vez mais capacitado, mais maduro para tomar determinadas decisões. E essa não foi diferente, né? Foi uma decisão difícil, complexa também, mas assim, que eu resolvi vir principalmente porque também eu sou uma pessoa muito inquieta, né? Muito inquieta com determinadas coisas. E eu vi muitos desses casos na minha comunidade, em outras comunidades dos povos indígenas, na própria cidade mesmo. E também sempre tive gana, né? De querer conhecer, de querer aprender, de querer explorar um pouco mais além da comunidade. É lógico que antes eu não era, vamos dizer assim, a minha primeira opção de dizer assim, olha, eu vou sair da comunidade. Mas assim, tudo que eu queria, que eu gostaria de lutar, que eu gostaria de mudar, ela de certa forma foi se juntando e foi se tornando cada vez mais robusto, né? Até chegar ao ponto em que realmente eu tomar a decisão de sair da comunidade, de sair para estudar, de buscar novos ares, né? No sentido de, principalmente, de mais oportunidades, né? E eu vi a minha saída ali como uma oportunidade de trazer melhorias, não só para mim, mas também para o meu povo, né? De buscar algumas respostas, de tentar responder algumas inquietações que eu tinha e tenho ainda até hoje, né? Que aos poucos acho que a gente vai respondendo, né? Então eu acho que foi um dos pontos, né, que levou, uma decisão difícil, porque você deixa uma cultura, o seu costume, o seu modo de vida, a coletividade, de você ir ali pegar um peixe, chegar ali, compartilhar com o vizinho, de comer um peixe assado ali na beira do lago, de ir no rio pegar um peixe fresquinho, não pagar um absurdo ou comer uma fruta que não esteja contaminada. Então tem toda essa, eu posso até dizer, esse tipo de vida, esse estilo de vida que a gente leva, que é tão natural, tão normal, que você não percebe muito, mas quando você está aqui fora você percebe bastante, né? O contraste, o quão diferente o mundo lá e o mundo aqui. Tem, claro, os seus benefícios aqui, assim como tem lá, e também tem as coisas não tão boas aqui, né? Então, acho que foi uma decisão que eu olho para trás hoje e, de fato, eu tomaria novamente, porque acho que essa decisão trouxe muitos benefícios, né? Não só pessoal, mas coletivo, né? Eu estive por vários anos à frente do coletivo indígena, na UFSCar, né? No CCI, no Centro de Culturas Indígenas, e eu ajudei a implantar várias políticas, a brigar em conjunto com outros indígenas e com parceiros não indígenas também, por várias políticas, por várias ações, né, que levaram hoje a gente ter essa quantidade de povos na UFSCar, para ter mais de 200 indígenas em toda a UFSCar. Então, assim, são passos que eu ajudei de alguma forma, ou às vezes mais, às vezes menos, a construir, né? Tudo é uma construção, a gente nunca consegue praticamente fazer nada sozinho. Então, acho que eu me via sendo mais atuante, sendo mais, conseguindo lutar de uma forma mais ampla aqui fora. Então foi um dos pontos que pesaram, né? Além do gosto pelo conhecimento, de conhecer a academia, de conhecer o mundo aqui fora também, mas não me esquecendo de quem eu sou, né? Dos meus objetivos, porque às vezes muitas pessoas confundem que a gente, por sair da comunidade, a gente vai deixar de ser indígena. Pelo contrário, né? Eu sempre me orgulhei e me orgulho cada vez mais. E onde quer que eu vá, né? É claro que isso tem certos
tem certos prejuízos no sentido de sociedade, né? Porque às vezes você é muito criticado, é muito cobrado e às vezes também sofre preconceito também muito por isso, né? Porque eu sempre, onde eu estive, sempre me identifiquei com indígena, eu sempre me orgulhei disso. E é claro que a sociedade brasileira, ela ainda não é uma sociedade tão plural quanto existe na teoria, né? Na prática, a vida é bem mais difícil, é bem mais complicada. Mas eu acho que as decisões, essas coisas, principalmente por isso também que a gente precisa, às vezes, sair, precisa trazer um pouco mais, estar aqui num espaço como esse, trazendo um pouco mais da cultura, mostrando para as pessoas, quebrando esse estereótipo, uma coisa que a gente usa bastante também, que é reconstruindo a história, né? Porque muitas coisas que foram ditas sobre nós e que foram forjadas ao longo do tempo, elas são parcialmente ou totalmente equivocadas, né? Então acho que a minha vinda para cá, não só a minha, como dos outros indígenas, de outras lideranças, ela vem quebra isso. Só por estar num espaço que nunca teve nenhum indígena, você já quebra muita coisa. Então acho que foi uma decisão difícil, deixar a família, tá longe de tudo que você gosta ali, de ter acesso a coisas com uma maior facilidade, tudo complicado, mas eu acho que às vezes a gente tem que tomar decisões que são necessárias. Que bacana, né? Acho que o Marconde é a pessoa mais, sei lá, resiliente e adaptável que eu conheço, assim, eu tiro meu chapéu sempre que ele conta a história dessa experiência dele de sair de tudo que ele conhece para um desconhecido, né? Não é como você mudar de cidade apenas, porque, como ele comentou, é mudança total. Você muda a vida de cultura, costumes, tudo que você conhece, tudo que você aprendeu. Muitas vezes é bem diferente aqui fora. Então, não é apenas uma mudança de perspectiva, mas é uma mudança de vida. Realmente. E eu acho muito bonita essa história. É uma decisão que não deve ser fácil de tomar, né? Que decisão, hein, Marconde? Realmente, e assim, o bom também é que eu sempre tive apoio, né, da minha família, principalmente, do meu povo também. Eu acho que são decisões também que são essenciais, né, que são a base, né. As pessoas sempre às vezes me perguntaram, né, como você teve coragem de estar tão longe, né, da sua família, do seu povo, né. Eu falei, mas eu nunca estive longe. Estive longe fisicamente, mas mentalmente, de coração, eu sempre estive perto. Eles nunca saíram de perto de mim. Assim como nunca saíram de mim também os meus ancestrais, né? Então, assim, principalmente neles que a gente busca força, né? Para enfrentar, para passar por determinados obstáculos, porque não é fácil se manter fisicamente, mentalmente, tão longe de casa, às vezes por um período muito longo e às vezes com um contexto totalmente diferente, né? Então, acho que e uma coisa também que eu levo comigo, né, é que independente do lugar que você vá, você tem que você estiver fazendo, ele precisa fazer sentido, você precisa estar bem com aquilo. E eu sempre tive bem, né? Principalmente quando eu olho hoje para trás e vejo, às vezes, alguns parentes que a gente chama outros indígenas ou mesmo outras pessoas que eu, nessa minha caminhada, né, de movimento, de luta, a gente ajudou de alguma forma, né? E vendo essa pessoa, às vezes, entrando na universidade ou realizando um pouco um sonho dela ou algum objetivo dela, acho que é uma das coisas que a gente olha e fala, não, realmente valeu a pena e eu faria de novo sem pensar. Fantástico. Que lindo. Bom, eu quero ainda falar um pouquinho sobre essa questão do ambiente urbano, né, que o Marconde comentou agora, que a Susan perguntou, né, e nessa questão que o Marconde falou, né, da discriminação, do preconceito que as pessoas acabam generalizando, tendo um estereótipo dos indígenas. Até a gente comentou, né, do Tucumã Pataxó e tal. E eu vi essa semana mesmo, a gente está gravando no finzinho de abril, dia 28 de abril. E essa semana mesmo, eu sigo ele lá no Instagram dele. Eles estavam fazendo algumas manifestações, né? Acho que foi inclusive no feriado de Tiradentes, né? E aí, manifestação no meio da cidade e tal, aparecem algumas pessoas tirando sarro, ou ofendendo, né? Com aquela coisa de, olha
palavras da pessoa, né? O índio de iPhone, né? E na cabeça dessas pessoas, os povos indígenas, eles só são indígenas se eles estiverem vivendo lá no meio do mato, né? Pescando com uma lança. Não pode ter nada que seja fora daquilo do imaginário deles, né? Que é típico desses povos, né? Então, Marcondes, eu queria saber o que você pensa sobre isso, sobre essas pessoas que pensam que o indígena não pode sair do meio da floresta, senão ele já não é mais indígena. Se ele estiver num carro, se ele estiver com um celular, ou como no seu caso, né, numa faculdade, conversando com a gente aqui através do Skype, para essa pessoa já não é mais, né? Queria saber sua opinião sobre isso. Realmente, isso a gente vem lutando com isso já há bastante séculos, né? Essa questão do preconceito, do próprio racismo mesmo com os povos indígenas, da segregação. Isso não é novidade, não é de hoje, né? Essa questão, esses episódios, né? Ele vem desde a colonização, né? Que de várias maneiras tentaram, né? Suprimir a cultura indígena, né? Ou dizimar mesmo, seja ela fisicamente ou culturalmente, né? E a gente tem historicamente, vários relatos, né? De como que os indígenas eram tratados, de como foram escravizados e de como eram e são vistos, em muitos casos, infelizmente, né? Muito disso a gente pode até chamar mesmo dessa implantação, né, vamos dizer assim, por ações do Estado ao longo do tempo. Não é fácil quebrar isso, porque é algo que está praticamente institucionalizado na sociedade, né? Algo que foi enraizado e é muito difícil realmente a gente vai estar conseguindo aos poucos, né? Por quê? Porque você é ensinado em muitas escolas e muitas das vezes, apesar das leis que existem hoje sobre a questão de divulgação, de ensinamento da cultura indígena, afro no Brasil, mas assim, na prática isso em muitas escolas não acontece, né? Então hoje assim, a gente vê ainda escolas, por exemplo, batendo na boca e fazendo uga-uga, né? No dia do índio, chamado, né? Dia do índio. Sim, exatamente. A gente ainda vê bastante pessoas assustadas quando vê um indígena, fala assim, você é indígena? Nossa, mas você está estudando, você está de roupa. Por quê? Porque é demonstrado desde pequeno para a sociedade que o indígena é um folclore, né? Que o que ele tem são fantasias, né? E que é criado um padrão que o indígena é aquele lá que vive no mato. Tanto é que a FUNAI, né, que antes era o SPI, né, que era o Serviço de Proteção Índio, tutelava, né, sempre tutelou o indígena, né. O que significa isso na prática? Que dizia que o indígena era incapaz de pensar, incapaz de raciocinar, né. E aí você já vê o tamanho do buraco que a gente está, né. E isso falando de Estado, né, nem falando de pessoas individual, né. Então, se o próprio Estado enxerga isso pelos povos indígenas, quanto mais os indivíduos que vivem naquela sociedade, né, e são ensinados, né, e isso é repassado, infelizmente, né, como quase um ciclo vicioso que a gente tenta incessantemente quebrar, né, e aos poucos eu acho que a gente está conseguindo, mas a gente, infelizmente, são episódios que ainda vão se repetir, né, e que ainda, infelizmente, isso vai acontecer, né, por causa que, infelizmente, a gente não conseguiu ainda ter uma visão mais ampla, né? Que o indígena pode ser indígena ele estando de roupa ou não, que a cultura indígena não é estática, ela é dinâmica, ela vai agregando coisas e principalmente algumas coisas como a tecnologia, né? Boa parte hoje, você vê, por exemplo, boa parte do conhecimento que existe de fármacos hoje é derivado de culturas populares, principalmente culturas tradicionais dos povos indígenas, né? Então, assim, você vê o quanto de tecnologia, de conhecimento que tem ali. E tudo isso é usado mesmo, é usado pela sociedade, né? Pela humanidade. Então, toda a tecnologia que vem, ela não vem para um grupo A, para um grupo B. Se determinado povo quer aderir, é um direito deles, assim como é um direito do brasileiro aderir a uma cultura norte-americana, uma cultura europeia, né? Então, assim, sabe? E isso não vai fazer o brasileiro ser americano ou ser europeu, né? A gente é brasileiro, sabe? Então, assim, as pessoas ainda não conseguem, às vezes, fazer essa diferenciação que o indígena pode estar em lugar que ele quiser, vestindo a roupa que ele quiser, usando o equipamento que ele quiser, porque ele não vai deixar de ser indígena, sabe? Porque sem ser indígena vai muito além disso ali, vai muito além do uso assim como uma pessoa que usa para um carnaval, mesmo ou às vezes numa escola, um cocar, ela não vai se tornar indígena automaticamente, entendeu? Então, assim, as pessoas precisam diferenciar isso e precisam também
saber que principalmente a tecnologia ela não vem para o povo A, povo B, ou para coletivo A, coletivo B, não, ela vem para a humanidade, vem para a sociedade, né? Então cada coletivo, cada indivíduo, ele vai fazer a decisão de escolher, de aderir ou não àquilo ali. Então, acho que isso não é tão claro, né? Então, esse tipo de episódio, inclusive esse do iPhone, foi até publicado pelo ex-ministro do Meio Ambiente, né? O Salles, gerou bastante polêmica, né? Por quê? Porque, às vezes, além de ser um caso esporádico, é um caso mais atípico, né? Você não se vê um indígena com iPhone, né? Aqui e acolá, né? Isso são coisas... E se tiver também, não tem problema nenhum, sabe? Então, acho que a sociedade precisa amadurecer bastante ainda para isso, sabe? Porque isso não deveria assustar ninguém, isso deveria ser normal, assim como qualquer pessoa compra uma TV e leva para casa, entendeu? É um direito que a gente tem, e a gente não precisa estar lutando por isso, a gente precisa respeitar, né? Usufruir do direito que tem. E eu acho que, infelizmente, a gente ainda encontra muitas pessoas que não conseguem ainda fazer essa certa diferenciação, esse certo amadurecimento, e a questão mesmo do preconceito mesmo, sabe? Da ignorância, de você se assustar com o que não conhece, de você querer ser a cultura dominante, né? E isso não condiz, né? Principalmente nos povos indígenas. A gente não tenta dominar nenhuma cultura, a gente é o que a gente não é melhor nem pior que ninguém, a gente é diferente de acordo com nossos costumes, né? Perfeito, excelente colocação. E não sabia, né, que o Ricardo Salles tinha participado disso, mas vindo de quem não é surpresa nenhuma, né, que tenha agido dessa maneira. Quando você comentou também, né, a respeito dos vestibulares indígenas e tal, então a gente queria saber a respeito como que é o ambiente acadêmico, quais são as dificuldades que vocês passam, como que é a sala de aula, o dia a dia ali. Olha, é um ponto interessante também, né, porque inclusive a gente comentou sobre a questão da saída da comunidade, né? A saída é um passo, mas o ingresso na universidade não é automático, né? E a gente hoje tem o vestibular indígena, que é um vestibular específico destinado aos povos indígenas. Por que existe esse vestibular? Porque justamente ele traz um contexto, tenta trazer de alguma forma, nas suas próprias perguntas em si, né? Na sua essência, voltado às populações indígenas. Por quê? Porque muitos povos têm poucos contatos com a própria zona urbana, tem a questão de muitas escolas ser escolas específicas diferenciadas, ou seja, que trabalham com a cultura daquele determinado povo, naquele determinado local. Então, assim, é muito difícil para o indígena sair de lá e logo para concorrer, por exemplo, com outros estudantes que estão diretamente na cidade, que estão mais adaptados, que fazem cursinho, que são enquadrados praticamente muitos desde da infância, né, a fazer determinado método de prova, né. Nas comunidades é diferente, os indígenas estão pescando, estão caçando, estão no cultivo, então não é ensinado desde pequeno que você vai fazer uma prova, que você vai entrar não, totalmente, é muito recente o ingresso que eu posso falar para você, o ingresso com uma quantidade significativa, né, de indígenas. Isso é muito recente, né? Mas a gente tem relato de alguns indígenas já no início de 2000, né? Mas ainda muito pouquíssimo, né? Isso foi fortalecer já por final da primeira década de 2000, né? Então, assim, depois que faz esse vestibular que é aprovado, você vem para a universidade. E aí você tem outros obstáculos, né? Que é principalmente, além de sair de todo o contexto cultural, de uma nova realidade, costumes, você tem a academia, né? Você tem a questão pedagógica, a questão linguística. Muitos indígenas ainda não têm o português como sua primeira língua, muitos têm o português como sua segunda ou terceira língua, em muitos casos. E alguns indígenas, por exemplo,
de São Gabriel da Cachoeira, por exemplo, tem um pai de um povo e a mãe de outro povo. Então ele aprende 2 línguas para aprender depois o português. Então aí você vai encontrar essa certa diversidade, né? Então é claro que isso é mais, dependendo da região, é mais comum ou menos comum, né? Então assim, tem todas essas questões, né? Então assim, se você manda um indígena fazer uma prova do Enem, é claro que vai ter uma grande dificuldade, né? Principalmente porque não existe cursinhos, não existe um preparatório, cultura diferente, o ensino na comunidade é mais, às vezes mais específico, é mais diferenciado. Então tem todos esses contextos e é por isso que existe o vestibular, né? Que ele vem trazendo, além de fazer essa concorrência, vamos dizer assim, entre os povos indígenas, pessoas que vivem o mesmo contexto, traz uma certa equidade, né? Igualdade e equidade nessa seleção, né? E é lógico que não é ainda o ideal, né? É lógico que a gente ainda está longe disso, né? Porque mesmo fazendo um vestibular indígena, ainda assim a gente não consegue abranger, né? Certas, por exemplo, o vestibular indígena mesmo hoje ele não consegue chegar em quase todas as aldeias que existem no Brasil, principalmente por questão de logística, né? Então, assim, isso vai... Mas já melhorou, né, Marconde? Por Sim, conta já. daquela descentralização que você Sim. liderou para que os vestibulares fossem em outras regiões, como Manaus, enfim, outras regiões que fossem mais próximas, né, desses Sim. outros povos. E isso, o que triplicou o número de... E realmente, isso essa descentralização. Antes, o vestibular, ele era só nas aplicado, capitais, não era? não, ele era aplicado somente em São Carlos. Caramba! Imagina só um indígena vindo do Nordeste ou do Amazonas prestar uma prova. Praticamente não vinha, né? Porque era impossível, né? Primeiro que as passagens são as passagens principalmente para o norte, saindo dos grandes centros urbanos, principalmente do centro-oeste e do sudeste, as passagens são um absurdo de altas, né, de caras. Então era muito difícil a questão da logística, né? Até saber do vestibular era difícil. Imagine vir até ele. Então, assim, a gente teve alguns passos bastante importantes, né, nos últimos anos. A descentralização do vestibular indígena ela foi de suma importância, porque ela levou, de certa maneira, o vestibular indígena, que antes era aplicado só em São Carlos, para outras regiões, como o norte e nordeste do Brasil, né? Então, isso trouxe um grande benefício. Tanto é que os próprios números hoje, a gente tem alguns estudos, alguns levantamentos que praticamente triplicou, quadruplicou o número tanto de ingressantes como também de inscritos no vestibular indígena. Então, ele ajudou a trazer mais diversidade, né? Também para dentro da UFSCar, né? Porque era difícil vir prestar prova, né? Então essa descentralização, o que era antes, mudou muito e ajudou muito a população indígena. É claro que a gente ainda não consegue levar a vários rincões do Brasil que ainda não tem, né? Que ainda é difícil, né? Você pega o estado do Amazonas, por exemplo, que é um dos maiores estados, é o maior estado praticamente do Brasil, né? Então é muito difícil a logística, a questão do barco, a questão das pessoas, a questão financeira também, de você, por exemplo, vir da sua aldeia até a cidade, ter que ficar nela, entendeu? Então tem todo isso que às vezes tem que botar na ponta do lápis, né? Então ainda é difícil, mas é muito melhor do que era antes, que antes era aplicado só em São Carlos. Então hoje a gente já teve, e atualmente a UFSCar ela fez uma parceria, né? Inclusive esse ano foi o primeiro vestibular entre Unicamp e UFSCar, né? Fizeram uma parceria e hoje fazem um vestibular junto, né? Que foi também uma das articulações feita tanto pelas administrações das universidades, mas principalmente pelas lideranças indígenas, pelos estudantes indígenas, né? Porque são duas universidades grandes, renomadas e que ao final cada um fazia seu vestibular, né? Mas no final das contas, dependendo do período que seria essa prova, às vezes a pessoa teria que ter que escolher, né? Então, com a junção, além de reduzir o custo, né, da aplicação da prova, conseguiu-se levar também a outros lugares, né, que até então não tinha. Então, assim, hoje a gente teve, para se ter uma ideia, aí uma base, quando o vestibular era aplicado somente em São Carlos, a gente tinha uma faixa de próximo de 200 inscritos, 160, 170 inscritos, e um ingresso mais ou menos de 20, 30 pessoas aí, dependendo do ano. Depois da descentralização, a gente passou de 1.000 inscritos, dependendo do ano, chegou a mais de 50 ingressantes,
E hoje, com a Unicamp, em parceria com a Unicamp, foi alcançado quase 3 mil inscritos no vestibular indígena entre as duas universidades, um número bastante substancial. Olha só. E o ingresso também hoje está bastante volumoso, né? E é claro que após o ingresso e tem essa entrada, né? E às vezes a gente encontra, infelizmente, São Política, o fiscal hoje, apesar dos percalços, é uma referência nacional, né? De política de ação afirmativa em questões indígenas, é muito forte, a gente tem que melhorar muito, mas avançou muito nos últimos anos, principalmente com várias demandas, né, com o Centro de Culturas Indígenas, o CCI, né, que são liderados pelos estudantes indígenas, que eles levam demanda, abrem conversa, fazem manifestações, levam as demandas não só a nível administrativo da universidade, mas também fora, né, e principalmente também com a ajuda das comunidades, né, as cobranças das comunidades por melhorias, por levar o vestibular mais próximo possível, de ampliar o número de vagas também. Então, tudo isso acho que ajudou, né, a gente chegar a esses números, né? Não foi uma ação específica, né? Eu acho que a questão do boca a boca também, a questão de você ver, por exemplo, um parente, o parente está na universidade, então, assim, às vezes, quando você traz um estudante indígena para a universidade, da comunidade, ele é muito referencial, então ele acaba abrindo as portas para os demais que estão vindo, principalmente para a geração que vem depois dele. Então, assim, você começa a olhar diferente, né? Você começa a ser também uma referência, né? Não só para o seu povo, mas para outros povos. O outro fala, nossa, mas você está na universidade, ontem você estava aqui plantando fruta, sabe, verduras, pescando comigo, então eu também consigo, eu também posso ir, então isso também serve de inspiração, né? Claro. Acho que isso também ajudou bastante, né? E outro ponto, acho que vale a pena comentar aqui, é a questão do dia a dia na universidade, né? É claro que a vida ali é uma coisa, na comunidade é uma coisa, a vida aqui dentro da universidade é outra, né? E aí eu citei algumas coisas que vêm, questão da língua, do português, às vezes a própria escrita, né? Algumas dificuldades, que não quer dizer que o indígena não sabe ou não consegue, pelo contrário, né? Ele vem de uma cultura diferente e aí a universidade precisa se construir, né? Em conjunto com a comunidade universitária, inclusive com os povos indígenas, estruturas que consigam amparar de uma forma correta, de uma forma eficiente, os povos indígenas, né? Porque a gente tem, infelizmente, muitas instituições têm a mania de lidar com o problema não resolvendo, buscando uma solução, mas fazendo a exclusão, né? E isso, infelizmente, ainda é comum. E a gente teve alguns casos em outras universidades. E o vestibular indígena, apesar de ser uma política muito boa, ela ainda não é implantada em todas as universidades federais. Ela está implantada em algumas universidades federais e estaduais do Brasil, ainda muito pouco. Então, assim, a gente tem esses percalços ainda. E o dia a dia na universidade é complicado, né? Porque você, hoje é o fiscal, já está mais habituado, já sabe, muitas pessoas sabem que tem, os coleguinhas sabem que tem indígena, sabem que tem povos indígenas na universidade. Mas em outra universidade, que são muito recentes esse ingresso, entendeu? Então, como lidar com o dia a dia e você chegar na sala de aula, falar que é indígena, todo mundo se assustar, alguns ficam um pouco com medo, outros ficam mais curiosos, outros vêm com aquele preconceito, aquele racismo enraizado, né? De achar que está fazendo uma piada, mas na verdade está sendo preconceituoso mesmo. Então tem tudo isso, né? E a questão do preparo, né? Porque um dia desse eu estava até debatendo com uma outra liderança que como esse peso às vezes é jogado muito nas costas dos estudantes indígenas, né? Mas você tem que se enquadrar desse jeito na universidade, você tem que ser assim, ser assim. Não, eu acho que não esse é o caminho, né? Não é só indígena, mas é o professor, é o técnico, é o coleguinha do lado. Acho que é todo um conjunto, né? E a estrutura é isso, né? Não é só um prédio, a estrutura é todo um conjunto, é uma sociedade. Então ali uma piadinha que você fala, uma coisa que você diz, um gesto, tudo isso de certa forma, às vezes vai afetando aquele estudante, aquela estudante indígena, né? Por quê? Porque imagina só, você está longe de casa, está fora de casa, tendo bastante dificuldade às vezes, e às vezes ainda ainda tem chacota, tem piadinha, tem isso, sabe? E isso não é só de estudante, também tem vários outros atores aí, né? Então, acho que precisa se trabalhar muito ainda. A UFSCar conseguiu avançar um pouco nisso, mas eu acho que a universidade ela precisa debater isso, que não é só trazer os indígenas, é também
trabalhar para fazer uma boa recepção, né? E quando eu digo recepção, não é só recepcionar de fato, não, é fazer realmente uma estrutura que o indígena consiga se desenvolver com as suas limitações que chega, consiga desenvolver isso, consiga superar elas e consiga se formar, que consiga levar para sua comunidade ou que consiga trabalhar onde ele quiser também, porque eu escuto muitas vezes que o indígena assim, pergunta, mas você vai voltar para sua comunidade? Talvez sim, talvez não. Eu acho que a maioria hoje, a gente tem os exemplos, as pessoas voltam os indígenas naturalmente, sabe? Mas também o que eu quero deixar claro é que isso não deve ser uma obrigação, entende? Não deve ser algo que você é indígena, você tem que voltar diretamente para a aldeia. Não, acho que tem muitos estudantes que continuam sendo indígena, que conseguem fazer a defesa do seu povo e conseguem lutar por ele, às vezes não estando diretamente na aldeia, às vezes estando diretamente fora dela. E hoje a gente tem vários exemplos, várias lideranças que hoje estão na zona urbana, mas estão lutando, estão brigando, estão no dia a dia. Então, acho que a gente tem que deixar alguns preconceitos para trás, né? Então, acho que a universidade ela é uma ferramenta hoje importante, né? Porque hoje a gente até fala, né, que a luta, né, não é feita no arco e flecha mais. Hoje a luta ela é feita no papel e na caneta, né? Então, é de extrema importância que os indígenas também saibam lidar com esse conhecimento mais ocidental que a gente fala, entendeu? Mas também que traga para a universidade, que a universidade seja mais aberta para ser uma mão de via dupla, né? Ou seja, que a universidade também aproveite todo esse conhecimento, toda essa diversidade, toda essa cultura que os povos indígenas vêm trazendo, essa diversidade que tem. Então, acho que a universidade precisa explorar um pouco isso, explorar de uma forma correta, né? Precisa ter muito a ganhar, né? Ambos os lados. Eu acho que não é só ensinar, mas também aprender, né? E eu acho que as pessoas que querem realmente, que buscam isso, elas conseguem realmente, às vezes numa conversa com um colega, com uma colega, às vezes, sabe, numa palestra, num diálogo, então, e o próprio jeito mesmo de lidar, de perguntar, sabe, não é um trabalho só dos povos indígenas quebrar, sabe, esse preconceito de tirar esses estereótipos, é um trabalho em conjunto, né? É um trabalho da sociedade. Então, aí que entra a questão de não só jogar todo esse peso para as costas do indígena, mas sim também se autorresponsabilizar, né? Hoje você age dessa maneira, mas tem poder de reflexão de dizer, não estou errado, não sei se eu estou certo, eu vou perguntar do indígena, eu vou buscar, eu vou ir atrás. Então, precisa ter essa proatividade também, porque a gente só de fato vai conseguir mudar, não é só povos indígenas, o indígena fazendo palestra, fazendo isso, aquilo, não, acho que é uma atitude também que tem que vir a partir do individual também, não só do coletivo. Maravilha, legal saber todos esses pontos de vista aí que você trouxe, realmente tem muita coisa, já melhorou bastante, né, como vocês comentaram, mas ainda tem muito a ser feito e segue a luta, né? Com o tempo, quem sabe vai chegando mais próximo do ideal para que as coisas funcionem de uma maneira mais justa, né? Mais respeitosa também, né? Exatamente, mais respeitosa. Bom, indo para o tópico seguinte, a gente entra num assunto triste, né, para todos nós, que seria aí a pandemia de Covid, que vem assolando o mundo todo, né? E com as comunidades indígenas também não é muito diferente, né? E provavelmente a situação é ainda pior, né? Porque muitos desses povos são isolados, né? Então, Marconde, conta pra gente, por favor, um pouquinho como que está sendo esse enfrentamento do Covid-19 nas comunidades indígenas. Olha, o Covid, ele, infelizmente, realmente, ele foi, acho que não só a população indígena, né? Acho que de uma forma nacional e global, né? Mas principalmente nas comunidades, devido a menor infraestrutura, devido às vezes muita logística, né? O insumo e dentre outras coisas, né? Foi realmente uma catástrofe muito grande. A gente teve vários episódios muito complicados, né? Falta de insumo, muitas comunidades foram contaminadas, não tiveram ajuda e às vezes a ajuda chegou muito tarde.
E assim, a gente teve bastante casos de subnotificações, né? Que não conseguiram nem sequer chegar à cidade, né? Sabe assim? E muitas comunidades, às vezes, têm o contato mais próximo, às vezes, com a própria cidade mesmo. Então, tem esse contato e, às vezes, o vírus se propagou com uma velocidade maior. Algumas mais isoladas conseguiram estar um pouco mais preservadas até determinado ponto, mas aí também tiveram contato e aí foi muito difícil também, principalmente porque depois para vir para a cidade era extremamente difícil devido à logística, até mesmo para levar a vacina até as comunidades foi extremamente difícil e ainda é extremamente difícil, né? Então, infelizmente, a Covid levou muitos parentes, principalmente a que a gente chama de biblioteca viva, né? Era e é ainda os nossos anciões, né? Nossos anciões com uma riquíssima sabedoria, né? Então, acho que a Covid, principalmente, ela trouxe grandes prejuízos, né? Para as comunidades indígenas, né? A gente teve os episódios, principalmente no Amazonas, né? Foi muito falado em Manaus, ali perto da zona da capital, tem várias comunidades que tiveram bastante casos de Covid, né? Na região de São Gabriel da Cachoeira também, na região do Alto Solimões. E, infelizmente, o Estado ele pecou em muitos pontos, né? Não definiu uma política mais responsável, uma política mais eficiente, deixou a desejar muitos pontos. E, então, isso sofreu bastante, né? As populações indígenas. Tanto é que hoje a gente tem até uma certa disparidade entre os dados do governo e os dados da população indígena mesmo, né? Hoje, um dos sites que a gente pode estar aí buscando informação de casos indígenas que são diretamente relatados no site da APIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Ele vem relatando esses casos, né? Atualmente a gente tem nas populações indígenas mais de 71 mil casos confirmados e mortos, infelizmente, foram mais de 1.300 e os povos afetados foram 162, né? Então, assim, é claro que dependendo de onde você vai, às vezes esse número varia um pouco, mas a proporção é muito grande, né? É grande, o desastre, a catástrofe que tudo isso teve e tem até hoje, né? Acho que não é algo que a gente vai conseguir sanar amanhã, né? É algo que vai se perpetuar. Muitos idosos ainda sofrem, né? Principalmente com a questão respiratória, muitas doenças que muitas sequelas, né? Que o Covid acabou deixando, né? E isso afeta tanto a questão cultural, a questão espiritual das comunidades, então e principalmente física, né? Então, acho que a gente vai demorar um pouco para a gente realmente superar todos esses obstáculos que foram e, infelizmente, ainda estão sendo criados, né? Mas também teve muitas ações, né? Bastante doações das comunidades, muitos outros parentes mesmo reuniram por conta própria, várias cooperativas às vezes, outras vezes mesmo pessoas de coletivos de periferia que levaram máscara, levaram álcool, levaram a mesma alimentação para vários povos, para várias comunidades. Então, no meio de tudo isso também tivemos muitas ações boas, né? E que bom, né? Que bom que a gente conseguiu ver isso também, assim como os indígenas também conseguiram levar para outros indígenas, para pessoas que não eram indígenas mesmo também ajudando de alguma forma. Então, acho que foi uma luta e está sendo uma luta em conjunto, né? Uma luta que infelizmente, a gente perdeu muitos amigos, muitos parentes, muita liderança, né? Mas hoje a gente está aí, né? Tentando seguir em frente, lutando, né? Buscando por melhorias. Foi muito difícil, principalmente para a população indígena que não tem terra demarcada, que estava mais exposto ainda, alguns povos aí que estão na beira de rodovias, na beira de estradas, sabe, vivendo, sabe, numa completa precariedade. Essas pessoas, além de estar socialmente vulnerável, tem a questão biológica também de ser mais vulnerável. Então, tem vários pontos que levam, né, essa maior vulnerabilidade para as comunidades indígenas, para os povos indígenas, né? Então, acho que são pontos que infelizmente, o Brasil ainda não superou, né, e que a gente precisa. Pois é, uma situação muito triste e que levou, né, centenas de milhares de pessoas no Brasil, milhões de pessoas no mundo e também, óbvio que os povos indígenas não estariam fora dessa, né? E ainda com essa questão da negligência, né, dos governos em relação à saúde dos povos, realmente é bastante triste, né? Marconde, no
No ano passado um termo começou a aparecer bastante nos jornais, né, na mídia, e agora, recentemente, essa semana que a gente está gravando aqui, voltou a aparecer aí com algumas falas infelizes aí do nosso nada, né, do presidente da Nosso República, nada. que é em relação ao marco temporal. Mas muita gente não sabe nem do que se trata isso, não sabe o que significa esse termo. Então eu queria pedir para você falar um pouquinho, assim, um resumo sobre do que se trata o marco temporal e que pé que está atualmente. Olha, esse ponto, eu acho que os outros são muito interessantes, mas principalmente esse ponto que ele se trata da demarcação das terras indígenas, né? Eu acho que, como eu já citei anteriormente, ao território, né, a terra indígena, ela é fundamental, né, a população indígena. Acho que está ali no topo da lista como o essencial, né. Difícil mesmo imaginar um povo sem sua terra, que vai muito além do que uma terra que só planta, né, que você pesca e caça. Tem a questão espiritual, né, tem a questão da ancestralidade, que está ali, todos os seus ancestrais estão ali, a questão da vida, do que faz sentido muitas das vezes, sabe, para aquele povo. Então é algo muito que perpassa somente a questão física, vai muito além, né? Por isso que é tão importante a questão da demarcação dos territórios indígenas. Por isso que é tão importante dizer assim, às vezes você olha, mas o indígena não quer, o governo ofereceu, o Estado ofereceu aquela terra para ele e ele não quer sair daquela terra. Claro, porque há uma ligação que vai muito além do que a gente pode ver, vai muito além do material, né? Então isso acho que a gente tem que levar em consideração, levar o ponto. E o marco temporal, né, ele na verdade, é uma das ações que alguns grupos da sociedade, né, principalmente com forte poder econômico e forte influência independente de governo, tanto no Congresso Nacional quanto no Executivo, né, e dentre de várias ações tem o chamado marco temporal, que é um processo de um território em Santa Catarina, Choclen, né, que na verdade mais que abrange praticamente, assim como outros processos que a gente já teve ali, né, algumas PECs, alguns MP também, ao longo do tempo, né? Ele é bem interessante e abrange toda a população indígena, porque ele fala que o indígena só tem direito à terra se ele tivesse naquela terra na promulgação da última Constituição Federal de 1988. Isso é muito grave, né? É muito grave porque a gente teve ali 2 décadas de ditadura, né? Então isso expulsou bastante indígena da sua terra, né? Bastante grilagem, bastante a pecuária, mesmo o agronegócio, eles expulsaram muitas das vezes, né, na má fé mesmo, muitos povos da sua terra. Então, obviamente que quando teve essa promulgação, muitos povos estavam fora da sua terra, não conseguiam estar nela, né, por diversos motivos, principalmente por conflito, por morte, pelo grande conflito que existe no campo, né, com os povos indígenas, pela ganância muitas vezes do homem, né, pela riqueza que tem naquela terra, que é olhado de uma forma exploratória, mas pelo indígena é uma forma de sobrevivência, de subsistência, né, e questão também que perpassa isso, a questão mais espiritual, né, então esse ponto aí traz isso, né? Então, e os indígenas são totalmente contra isso, né? Por quê? Porque, obviamente, que a maioria dos povos estão fora da terra. Então, se caso isso seja aprovado de fato, se caso isso passe tanto pelo Congresso ou pelo Supremo Tribunal Federal, que é o que está agora julgando, né? E no momento foi paralisado, teve um pedido de vista, mas assim a gente não sabe quando que vai retornar novamente, e esse ponto, né, a pauta do Congresso ou mesmo do Supremo Tribunal Federal é uma questão que envolve muita política, mas também muito dinheiro, né? Principalmente porque beneficia, né, bastante alguns fazendeiros, algumas pessoas que são responsáveis, vamos dizer assim, pelo setor mineral. Então, assim, isso acaba tendo um envolvimento gigante, né? Multinacionais, e aí essa influência ela acaba sendo bastante, muitas vezes, negativa para a população indígena, né? Porque a população indígena hoje tem, por exemplo, uma deputada indígena no Congresso, né? Enquanto muitos desses grupos que têm esse interesse, né, têm uma influência muito maior. Temos, exemplo, a bancada da bala, a bancada do boi, né, por exemplo. Então, são pontos que a gente acaba, de uma certa forma, indo à luta, brigando para que isso não seja aprovado, para que isso não leve adiante, para que isso não seja se concretizado, né? Porque seria um completo desastre, além de dificultar mais ainda a demarcação do território indígena, que
já está extremamente difícil, que praticamente não houve nenhuma demarcação nos últimos anos. Muitos povos acabaram, pelo contrário, acabaram sendo expulsos, outros estão ali num processo de demarcação ainda inicial. Então, assim, esse marco temporal, se caso ele realmente passe, seja aprovado e tudo, ele vai dificultar ainda mais. Basicamente, ele acaba com a demarcação de território indígena, né? De algo que deveria ter sido feito há muito tempo, logo depois, nos primeiros anos depois da Constituição Federal, né? E que não foi, né? E gera até hoje, né, essa complexidade que entra governo e passa governo e não conseguiu até hoje dar uma solução para isso, né? E isso é muito maléfico, né? Principalmente porque às vezes uma decisão pode esperar, né? Mas a fome, a cultura, o povo não, né? Então é muito difícil você encontrar vários povos que ainda não têm as suas terras demarcadas, que estão em processo. O aumento, né, dependendo do ano, nos últimos anos, o aumento do conflito de morte de lideranças indígenas aumentou bastante em relação aos outros anos. A gente tem cada vez mais confronto no campo, nas terras indígenas, terra de fronteira. Tem a questão do agro também, que dependendo da região da região que está localizado, está na fronteira do agro e ele está avançando cada vez mais. Tem a questão da mineração, que é muito forte. Para você ter uma ideia, na terra Yanomami, por exemplo, lá em Roraima, a gente tem, por exemplo, chega a ter mais de 20 mil garimpeiros ilegais despejando ali de uma forma totalmente errada, né? Metais pesados, mercúrio nas águas, contaminando a água, contaminando o solo, levando completamente desastre, né? Ambiental e principalmente para populações indígenas, né? E inclusive tem alguns estudos que falam, né, que várias mães indígenas estão tendo filhos com deficiência, principalmente devido aos metais pesados que são jogados na água, no solo, e que os animais acabam ingerindo, e depois os indígenas eles ingerem esses animais e principalmente mulheres grávidas acabam sendo afetados de alguma maneira. Então é um assunto bastante grave, bastante triste, e que assim é uma luta que a gente fala que não tem como deixar para trás. É uma luta que a gente leva a várias votações que já teve ali em Brasília. A gente teve por lá, teve se manifestando, teve dias em Brasília. É difícil, não é fácil sair da comunidade, vir do norte, nordeste, sul, centro-oeste, ir para Brasília, ficar lá, lutar. Às vezes nem sempre, na maioria das vezes não é recebido bem, é mais recebido na base da bala mesmo, da polícia ali, bala de borracha, do cacete que a gente fala mesmo. Então, assim, é uma situação muito difícil. Mas, assim, a gente esquece, por outro lado, primeiro, que isso não vai beneficiar a sociedade brasileira em si, né? Se beneficiar alguns grupos, né? Com grande interesse econômico. E a gente olha para trás, a gente tem outros estudos falando que as terras indígenas são uma das que mais preservam, né, o seu território. Elas chegam a preservar 98%, né, do seu território. Alguns estudos trazem esses dados. E o quanto isso é importante. Um exemplo grande é as próprias terras indígenas, por exemplo, na Amazônia, que hoje ajudam ainda a manter a estabilidade ali climática, tanto local, né, quanto perpassando o nível local. Quanto isso ajuda, principalmente nos rios voadores, a trazer chuvas, a trazer vários outros pontos, né, nutrientes também para o centro-oeste, um pouco do sul, para várias plantações, né, e o quanto esses rios voadores são essenciais para que aqui no sudeste, no centro-oeste, não se torne um deserto, né? Então, quanto isso contribui para a sociedade brasileira, porque a partir do momento que tem um equilíbrio climático, que você consegue ter uma boa safra do trigo, do milho ou de outros produtos, você consegue, por exemplo, comprar um pão ali amanhã de um preço que é razoavelmente aceitável, vamos dizer assim. Então, tem um impacto diretamente, né? Essa luta, né? Não é só... as pessoas pensam que o indígena não, estão dando só para a terra, só para ele. Não, não é só para nós, porque todo mundo se beneficia disso. E isso é um exemplo dentre muitos que há, sem falar no bem-estar, no próprio equilíbrio da natureza, né? A própria pandemia aí, né? Que alguma das hipóteses é justamente o alto nível de desmatamento, né? Do ingresso da própria cidade na natureza, né? E o quanto o indígena contribui para que isso não avance, né? Para que esse desmatamento, para que essa exploração desenfreada, né, não aconteça. Então, assim, são vários pontos que a gente precisa trazer, né? Por que o indígena briga tanto, né,
por aquele pedaço de terra, porque essa luta é uma luta constante, que infelizmente a gente é algo que já deveria ter sido feito logo nos primeiros anos posterior à Constituição, porque é um direito, né? Não é um favor, é um direito nosso, é uma dívida histórica que existe e é um direito indígena poder viver de acordo com a sua cultura, com os seus costumes, com as suas tradições e usufruir disso. Hoje não era para a gente estar brigando, era para a gente estar usufruindo disso, porque direito você usufrui. E hoje, infelizmente, a gente tenta ainda manter o básico, né? E muitos povos, infelizmente, nem esse básico conseguem ter no momento, né? Então, o marco temporal, ele é a gente pode dizer assim, que é uma verdadeira catástrofe, né? Se isso acontecer para as comunidades indígenas, porque ela praticamente extingue qualquer possibilidade de demarcação de terra indígena, além de deixar diversos povos na beira de rodovias, na beira de estradas, sem nenhum meio de subsistência. O que joga, na maioria das vezes, acabam indo para grandes centros urbanos e sem nenhuma estrutura, qualificação, tudo para arranjar um emprego ou algum trabalho, são jogados às margens, às periferias, às margens da sociedade, né? E sofrendo segregação e preconceito constantemente, né? Então, acho que além de se tornar um problema ambiental, é um problema social e um problema humanitário mesmo. Pois por tudo isso que você falou, que é muito importante que a gente jogue luz sobre esse assunto, que a gente traga visibilidade para esse assunto, né? E que tenha, né, um apelo, uma pressão popular em cima disso, né? Não só diversos povos indígenas unidos aí se manifestando, mas também povos não indígenas, né? Que isso daí, como você falou, vai trazer benefício só para uma meia dúzia de poderosos ali, e para o resto do país é só malefício, só prejuízo para o meio ambiente e, consequentemente, para a qualidade de vida, né? Não só dos indígenas, da população, né, de todo mundo. Pois Exatamente. eu achei assim super interessante e muito importante o que o Marcondes levantou, porque ele levantou pontos de diversas áreas que vão afetar todo mundo, não só os indígenas, né? E eu estava lendo esses dias sobre essa questão do marco temporal e eu até separei um pedacinho aqui, ó, que estava mencionando, eu vou ler aqui. Olha só. Diversos especialistas afirmam que o marco temporal é inconstitucional. Primeira coisa, gente, o que é isso, né? Vai contra o artigo 231 da Constituição Federal, que estabelece os direitos originários dos povos indígenas. Isso significa que os direitos dos povos indígenas são anteriores à própria formação do Brasil e não são pautados por nenhuma referência temporal específica. Ponto. Marco temporal não, gente. Isso é um absurdo. Não tem cabimento esse tipo de coisa. É uma coisa, como falei aqui, inconstitucional. E isso é jogado, infelizmente, muitas das vezes é jogada para a sociedade como os vilões que são os povos indígenas, sim, que atrapalham o desenvolvimento do Brasil, que não consegue fazer isso, aquilo. Você Mas tem razão. a gente vê hoje, né? A gente vê hoje a quantidade de agrotóxicos, por exemplo, que a gente tem no nosso alimento, na alimentação do dia a dia, o desequilíbrio climático, tantas inundações, tantas estiagens que a gente encontra, tá cada vez mais frequente. Então, assim, a gente precisa olhar, e não só os povos indígenas, a sociedade como um todo, que a defesa daquele território, ela não o benefício daquilo não é só para os indígenas. O benefício dela, como eu falei, perpassa praticamente qualquer fronteira, né? E aí todos são beneficiados, né? E a destruição daquilo não só vai agravar a questão climática, como questões sociais mesmo, né? Questões econômicas, principalmente, né? Então, acho que é um ponto que a gente precisa, é uma luta que não é só dos povos indígenas. É uma luta que é de todo mundo, né? E se isso acontecer, realmente é uma catástrofe, além de ser inconstitucional, é uma verdadeira catástrofe tanto para os indígenas como também para a sociedade brasileira. Pois é, complicadíssimo. Ainda provavelmente teremos mais capítulos dessa novela aí ao longo do tempo, né? Mas, como eu falei, vamos continuar pressionando da maneira que a gente puder aqui para que essa catástrofe não aconteça, né? Outro tópico bem legal aqui para nossa discussão de hoje é sobre a presença indígena na ONU. E o nosso convidado de hoje teve o privilégio de ser representante dos povos indígenas do Brasil em 2 ocasiões.
É isso mesmo, né, Marconde? Conta pra gente essa experiência incrível que você teve na ONU. Realmente, eu tive essa grande oportunidade, né? E foi uma oportunidade que, assim, ímpar, vamos dizer. Tá num espaço como a ONU, né? Tá representando os povos indígenas do Brasil, a universidade também. Estive representando a universidade, então. E, assim, é algo que, às vezes, a gente olha e a gente vê que realmente toda a nossa luta, a nossa trajetória é toda uma construção, né? E tem coisas que não acontecem por acaso, né? A maioria delas não. Claro, isso foi uma luta que eu sempre falo, que não é algo sozinho, não foi algo meu, foi algo construído, né? E não foi ontem que começou. É toda uma construção. Eu devo muito a isso, aos meus ancestrais, a outras pessoas que lutaram por um país mais democrático, por nossos direitos, pelos nossos ancestrais que lutaram por nossos territórios, por que manteram nossos costumes, nossas tradições. Então, é todo um conjunto, né? Pelas pessoas que trabalharam ali comigo também na UFSCar, professores, às vezes técnicos, meus amigos indígenas e não indígenas. Então, tudo isso é uma construção, né? E eu tive o privilégio de estar, né, de ter essas experiências, de estar na ONU, representando. Foi um espaço onde eu levei principalmente a questão dos territórios indígenas, também levei as questões também da educação, né? O quão importante é a educação, como ela hoje é um instrumento, né? Não só de conhecimento, mas um instrumento de defesa também dos direitos dos povos indígenas, né? Porque o conhecimento ele depende muito de como você usa esse conhecimento, né? Então, assim, eu acredito que os povos indígenas estão usando muito bem esse conhecimento ocidental, né? Estão buscando não só trazer melhorias para suas comunidades, mas também para a sociedade em si, porque quando um profissional ele se forma, quando ele também leva, né? Ele leva também conhecimentos da sua comunidade a outros atores da sociedade, né? Então acho que isso é fundamental. E essa experiência trouxe também contatos, trouxe redes, né? Trouxe vários outros leques que a gente conseguiu, né? Tá abrangendo. Foi também algo que hoje a gente pode olhar e dizer assim, nossa, o quão isso é importante, o quanto isso precisa continuar. E hoje a gente tem outros casos também de outros estudantes, inclusive constantemente hoje a gente vê outros jovens, outras pessoas na ONU, assim, com maior frequência. Então, assim, é muito gratificante, né? Que a gente vai fazendo parte dessa construção e dando continuidade a isso, né? Às vezes indiretamente, às vezes por outras pessoas. Então, é uma porta que a gente vai abrindo, né? E que mais gente vão passando, e que bom que isso vai acontecendo. Então, foi uma baita experiência. Eu sempre falo que aprendi muito, mas também levei muito conhecimento. Também tive contatos com vários outros povos, né? Povos da Nova Zelândia, Canadá, então de outros lugares, né? Que é totalmente diferente a nossa cultura brasileira, vamos dizer assim, do meu povo, e é muito bom, né? Porque você aprende, você abre mais a mente, você ganha maior consistência na sua base de aprendizagem, né? E além de, claro, é lógico, né? De estar ali, né? De estar levando, de estar representando, de estar mostrando, né? Não só para você mesmo, mas também para novas gerações, né? Dizer, é possível, tem que estar aqui, é um espaço nosso. A gente não está aqui brincando, não está aqui de favor. A gente está aqui porque luta, porque a gente está aqui porque a gente realmente trilhou um caminho, e esse caminho ele precisa ser cada dia mais e mais prolongado. Então, acho que uma experiência ímpar, e eu acredito que hoje a gente consegue olhar tudo isso e dizer que valeu realmente a pena toda essa construção, né? E eu só tenho a agradecer de fato mesmo a todas as pessoas que me ajudaram a chegar ali, né? Além da experiência, do conhecimento individual, acho que tem toda uma estrutura coletiva, né? Que a gente jamais pode esquecer, né? Nossa, deve ter sido incrível mesmo. E olha só, veja só, Flávio, como o podcast Biologismo tá chique, hein? Só convidado de peso. Não é? Não é? Tira a gente. Realmente, um privilégio ter o Marconde aqui batendo esse papo com a gente. E legal demais, né? Deve ter sido uma experiência incrível, um grande privilégio, como você comentou, né, Susan, poder representar os povos indígenas brasileiros num evento tão importante como esse. Uhum. E com certeza foram bem representados, né? Não tenho dúvidas.
Bom, estamos chegando já no finalzinho dessa conversa fantástica aqui com o Marconde, mas ainda antes da gente partir para as indicações culturais, eu quero puxar mais pontos polêmicos aqui, né? Porque sempre tem, né? Uma das coisas que o pessoal anti-ambiental, né? Que não apoia muito essas causas, usam como argumento é que é muita terra para pouco indígena, né? Não precisa de tanto espaço, de acordo com eles. E a outra questão que também está aqui, o Marconde já falou um pouquinho, é que fala sobre que eles dizem que os indígenas desmatam suas terras mais do que o homem branco, mas Marconde já trouxe um dado aqui pra gente que desmente isso, né? Mas queria saber aí, Marconde, o que você tem para falar sobre esses pontos? Muita terra para pouco indígena e indígena desmata suas terras mais do que o homem branco. O que tem de verdade nisso? Nada, né? De verdade, a gente não vai encontrar nada aqui, né? Mas é algo que é muito divulgado, que é muito vinculado, né? E isso não é por acaso, né? Tudo isso tem um pano de fundo por trás, principalmente aqueles que tentam aprovar, um exemplo, o marco temporal e outras medidas aí, a mineração em terras indígenas, dentre outros pontos aí nas questões indígenas, principalmente ao seu território, né? Devido à grande riqueza, seja ela da fauna, da flora que tem dentro, né? Então, assim, há um interesse muito grande, né? E quando você fala muita terra para pouco indígena, por que isso não é verdade? Primeiro que, assim, se você for fazer um levantamento, e isso foi feito já, alguns, e que fala que, na verdade, você vai pegar uma quantidade de terra, sim, para as populações indígenas, mas você pega, por exemplo, a região sul, pouquíssimas demarcações, saindo um pouco da Amazônia. A Amazônia concentra praticamente mais de 70% das demarcações. Saindo de lá, o restante do Brasil tem quantidade de demarcação de terra muito pouco, às vezes quase zero, vamos dizer assim. E isso, na prática, você vai ver, alguns dos levantamentos trazem quem são os donos da terra de fato, né? Você vai pegar aí meia dúzia de grandes empresários, de grandes conglomerados, né? E aí você vê que, na verdade, é o contrário, né? Ali que existe muita terra para pouca gente, né? E a gente vê na prática como é isso, né? Grandes empresários são donos de extensas fazendas, né? E trabalham justamente de uma forma exploratória, né? De uma forma totalmente que não condiz com a realidade da cultura indígena, né? O indígena, ele precisa daquele espaço, principalmente porque ele tem um modo de vida, né? Ele tem, e eu ouvi alguns pontos, às vezes, pessoas falando, mas porque o indígena tem uma terra grande, por que ele não planta isso, não planta aquilo, né? Planta soja. Porque a soja você vai plantar 1, 2 ou 3 vezes, logo depois você não vai ter mais nada. E os animais, e a flora e a fauna, o que acontece? Sem falar que você, para manter aquilo lá, você vai ter que praticamente artificializar, né? Jogar uma quantidade de agrotóxico, de veneno, tudo dentro. Além de você desrespeitar a mãe natureza, né? Você praticamente vai se envenenar, né? E extingue qualquer possibilidade de ter as futuras gerações, né? Vão viver de quê? Como? Então, assim, é esse olhar que às vezes é muito difícil de entender para quem olha de fora. Fala, não, mas você tem uma terra ali, tem uma terra que eu consigo tirar dali o que eu preciso, o essencial, que os meus filhos, os meus netos também vão conseguir pescar naquele rio, vão conseguir plantar naquela terra. A gente fala tanto em autossustentabilidade, mas são práticas que os indígenas já trabalham há séculos, há milênios praticamente. Então, assim, não é algo para nós novidade. Então, a gente tem a cultura dos roçados, por exemplo. Tem a questão da pesca, que é a pesca não predatória, aquela pesca que você vai lá, tira o que você precisa para sua família, para você, que você cuida, que você não contamina. Então, assim, tem todos esses pontos que precisam levar em consideração, né? E aí você vai ver, levantamentos trazem que é isso, né? Que a maioria da terra do Brasil, praticamente, estão concentradas em mão de poucas pessoas. E algumas delas nem sequer no Brasil vivem. Então, assim, é algo que a gente precisa rever, né? De fato, porque o que é divulgado, o que é lançado na mídia, é justamente essa frase, muita terra para pouco indígena, né? Mas, na verdade, a terra não está. Se você anda, às vezes, aí, dependendo de um estado para o outro, para o Mato Grosso, para Santa Catarina, às vezes, muitas das vezes você encontra quilômetros e quilômetros de fazendas, do agro, da pecuária e tudo. E assim, você vai investigar, são meia dúzia de pessoas que são donos de tudo aquilo. Então, assim, é preciso
aprender a lidar muito com certas coisas que chegam, né, ao ouvido. Porque dependendo do lado que você olha, realmente é um lado que você fala, opa, isso aqui tá certo, mas não, tá totalmente equivocado, né? Então é algo que a gente precisa trabalhar muito, né? Principalmente com essa divulgação dos famosos fake news, né? Outro ponto também que a gente traz é o desmatamento, né? Recentemente, nós, povos indígenas, fomos até acusados de a gente tacar queimada, né? Fazer queimadas aí, somente no Centro-Oeste, né? Que é outra grande mentira na sociedade, né? Que trouxeram isso logo quem? Os povos indígenas, né? A gente que tá ali de sol a sol em Brasília, muita liderança que derramaram sangue, que morreram lutando para a proteção justamente da natureza, da fauna, da flora, daquele pedaço de terra, para que ele esteja minimamente viável para a sua utilização, para o seu uso, para o seu respeito, para a sua cultura, e a gente ser acusado disso, né? Totalmente errado. Na verdade, os povos indígenas eles não desmatam, na verdade eles preservam, e isso não é eu, Marcondes, que está dizendo, são próprias pesquisas sérias que trazem a grande contribuição, e você pode ir também em grandes territórios ali, em vários territórios indígenas do Brasil, você vai ver o quanto isso é preservado, o quanto isso ajuda, como eu falei antes, no equilíbrio climático, no bem-estar das pessoas, na ajuda na agricultura, na pesca, na caça também. Então, assim, tudo isso não é levado, às vezes, muito em consideração, e justamente somos acusados daquilo que a gente menos faz, né? Que é desmatar. A gente passou a vida, séculos, protegendo, tentando barrar o desmatamento, e no final a gente ainda é acusado de desmatar a terra, né? Então, assim, é aquela história, tem que rir para não chorar, né? Porque é brincadeira. É exatamente isso, revoltante. E achei legal que você trouxe alguns pontos aí bem interessantes quanto a essa questão do muita terra para pouco indígena. E, de fato, a virada de jogo que você deu aí foi perfeita, porque é bem isso mesmo, né? Acabou a conversa, né, Flávio? Porque muita terra para pouco indígena. E o tanto de terra que tem em fazendas aí que ninguém usa, né? Um monte de espaço aí que só tem capim e tal, para botar um tanto de gado lá. É bem isso mesmo, eu acho que... E realmente, e outro ponto, né, que é interessante, é que, assim, boa parte muitas dessas produções, elas não ficam no Brasil, né? São feitas para exportação, né? Temos aí um próprio exemplo da carne bovina, né? Exato. E as melhores carnes são mandadas para fora do Brasil, soja, dentre outros, né? Então, assim, a gente vê o quanto isso é uma inverdade, né? Além de a gente não ficar com filé mignon, a gente ainda tem que pagar caro pelo que fica, né? Pois é. Mas é aquilo, né? Eles controlam também muito dos meios de comunicação, tem esse poder de fazer o discurso chegar mais longe, né? E aí convence mais pessoas, né? Dessas inverdades, né? Realmente. E hoje a tecnologia tá sendo usada também bastante pelas populações indígenas, né? Não só para divulgação, valorização da cultura, né? Mas também para divulgação, para denúncias, né, para pressão da sociedade, para trazer, né, às vezes direto da fonte, né, e tem vários, aí você pode acompanhar hoje, vários vídeos. Recentemente mesmo teve até uma indígena lá do Pará que denunciou as balsas de garimpo entrando praticamente online, fazendo essa denúncia, né, cobrando os poderes, e isso traz, né, isso é muito bom. Quando a tecnologia é utilizada da forma correta, ela ajuda muito, né, ajuda tanto a população indígena, mas também para alertar a sociedade, né, para ela não ser enganada, né, para não ser ter falsas informações, né, às vezes é muito comum, às vezes, dependendo do interesse, né, de jogar os povos indígenas e a sociedade um contra o outro, né, é um método muito antigo, mas que ainda é utilizado muito nas sociedades, e a sociedade brasileira muitas das vezes não foge dessa regra, né, infelizmente. É exatamente isso. E de fato é importante, né, trazer, sempre dar mais visibilidade para a pauta, né?
Bom, galera, estamos chegando no finalzinho dessa conversa espetacular que a gente teve aqui com o Marconde, um enorme privilégio para a gente poder ter essa oportunidade, mas não vamos nos despedir antes de fazer o nosso tradicional momento indicações culturais, né? E eu quero já passar para o nosso convidado, perguntar para ele se ele tem alguma coisa para indicar para os nossos ouvintes e para a gente também, claro. Bom, eu primeiramente agradeço a oportunidade, as pessoas que estão nos ouvindo também. Eu sempre vejo esse espaço, né, como também uma luta, né? É uma luta, né? Tanto de um lado quanto de outro, a gente está quebrando preconceitos, de reconstruindo essa história, né? História, infelizmente, às vezes muito sofrida. A gente trouxe vários pontos aqui. É claro que a gente fez um resumão aqui de muitas coisas. A gente poderia ficar aqui horas falando de vários assuntos, mas a gente acho que conseguiu de alguma forma trazer pontos bastante relevantes no cotidiano indígena. E eu indico assim, pessoas que queiram se aprofundar, saber mais, eu acho que é válido buscar. Hoje a gente tem vários sites, tem várias pessoas aí, tem várias lideranças, tem, por exemplo, o site da APIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas, tem Instagram, tem Facebook, tem a página. Diretamente estão postando várias informações, vários textos, às vezes publicações de livro, poesia, tem várias outras lideranças, e dentro desses sites também eles trazem várias lideranças indígenas, vários escritores de diversas regiões do Brasil, de diversos povos, então vale a pena estar consultando. Tem a COIAB, que é a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira também, é um site aí que tem Facebook, tem Instagram, que pode estar seguindo, que pode estar consultando. Eu acho que ali tem um mix de informação muito boa, muito bem compilada, traz informações verídicas, então assim, acho que tem a FOINE também, que é a Federação do Alto Rio Negro também. Então, assim, tem vários outros sites indígenas ali que a gente consegue estar se aprofundando mais, né? E sempre que tiver oportunidade, que eu falo, se tiver um indígena próximo, conversa, busca saber, busca quebrar um pouco, às vezes, desses que a gente tem, desses preconceitos que a gente traz, né? Infelizmente, que a gente é ensinado ao longo das décadas, ao longo dos anos. Então, acho que isso é bastante relevante. Tem muitos livros, tem o Davi Copenau, que traz o livro ali, que é um xamã, né? É uma liderança indígena muito respeitada, que fez o livro ali A Queda do Céu, né? Que traz um pouco da cultura do seu povo, que traz um pouco do xamanismo, sobre alertando a sociedade também, principalmente sobre a Amazônia, trazem vários pontos também que vale a pena muito ler. Tem também outros livros do Ailton Krenak, tem também pessoas que vale a pena seguir também bastante, a Sônia Guajajara, por exemplo, grande liderança indígena também, que está ali lutando diariamente, uma grande líder, mulher indígena. Temos a Célia Chacriabá também, temos a nossa deputada federal, Joênia Wapichana também, que posta bastante coisas, que trazem bastante material. Então, assim, são vários atores indígenas ali que a gente tem na luta. Tem também site também, tem que chama Mídia Índia também, que é um lugar muito bom também de buscar informações, de estar aprendendo, e dentre outras lideranças. Eu acho que é um pouco disso que eu trago, e assim, vamos ser proativo, vamos buscar, né? Vamos buscar informações, vamos perguntar, vamos também quebrar esses preconceitos que tem por aí, vamos levar a cultura indígena também aí mundo afora, porque eu acho que não é só eu aqui que vou fazer isso também. Eu acho que cada um que hoje está ouvindo também ganha essa responsabilidade, né? Eu sempre gosto de falar uma frase assim que eu até às vezes brinco um pouco e falo assim, olha, vocês ali não são responsáveis pelas atrocidades dos seus antepassados. Vocês não têm culpa muito daquilo, mas vocês são responsáveis pelo hoje, né? Pela mudança do agora para um amanhã diferente, né? Então é essa responsabilidade que a gente tem. A gente não está aqui jogando culpa em ninguém, mas a gente está trazendo a responsabilidade, né? Assim como a gente hoje, infelizmente, ainda é prejudicado por várias ações tomadas no passado, muitos são beneficiados, né? Então, assim, a responsabilidade, a luta, ela cabe a cada um e todos os dias. Não é só no dia 19 de abril ou não é só no evento indígena, não é só no podcast, não, é no dia a dia mesmo, aquela piadinha preconceituosa, aquela chacota, aquilo ali que a gente tem que ir todos os dias quebrando, né? E aprendendo, é claro. E a gente está aqui também para aprender, como indígena, Omágua, Cambeba, eu estou aqui também para aprender, para ensinar, mas para aprender também. E eu acho que a gente tem muito o que aprender um com o outro, né? E eu agradeço, muito obrigado.
Perfeito, Marconde. Gostei dessa última reflexão que você deixou aí, da questão dos antepassados, né? Da responsabilidade que a gente tem atualmente, né? Achei ótima a colocação. Vou passar para a Susan fazer as indicações culturais dela, porque eu tô com uma aqui que pode ser que eu vou roubar dela. Então eu vou deixar ela aí na minha frente. Não, você não vai roubar, não. Tá, então vai lá. Depois dessa super indicação bonita do Marconde, eu queria indicar aqui para vocês um e-book. Um e-book que o Marconde deve conhecer, que chama Descolonizando o Brasil. São 9 autores indígenas, que eu não vou me atrever a falar o nome porque eu vou errar. A gente pode deixar o link na descrição para acessar o e-book. E esse e-book, ele conta sobre a trajetória de indígenas na universidade, fala muito sobre liderança indígena, traz histórias de vida, né, de luta dos indígenas. Eu acho que vai complementar bastante o que a gente mencionou aqui. E só um spoiler, tem um capítulo só sobre o nosso convidado nesse livro. Mas não vou dar mais spoiler, é só isso. Então essa é a minha indicação de hoje, né? O e-book Descolonizando o Brasil. É isso, Flávio. Legal, show de bola, hein, essa indicação, eu gostei. As minhas indicações eu meio que vou dar uma roubada aqui, porque são coisas que eu já indiquei em episódios anteriores. Eu já sei o que é. Já sei, você já sabe. Mas são coisas tão legais que eu gostei tanto que eu acho que vale a pena indicar novamente. E, aliás, acho que é o meu recorde de indicações aqui, que eu vou indicar 3 já de uma vez. Caramba! Uma o Marconde já comentou até, que é o livro do Ailton Krenak, né? Eu tenho então, é o único que eu li, então eu vou indicar esse, que é o Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Um livro pequeno, de leitura fácil, mas que faz a gente refletir demais sobre essa questão indígena, a relação deles com a natureza, uma coisa muito interessante, uma leitura bem legal, bem agradável. A outra indicação que eu tenho é um documentário, na época que eu indiquei não estava, mas agora está na Netflix, chama A Última Floresta, que tem o Davi Copenauer, né, que o Marconde também comentou. Fala sobre o povo Yanomami, né? Yanomami, né? E é um documentário que recebeu diversos prêmios aí. Ele é bastante interessante, mostra um pouco da cultura, da resiliência. É um povo que também, infelizmente, está volta e meia envolvido com conflitos aí com fazendeiros, né? Garimpeiros também. Mas é um documentário bem legal mesmo, acho que vale bastante a pena assistir. E a última indicação é um podcast chamado Copiou Parente, que é do Instituto Socioambiental, e ele traz notícias semanais sobre os povos indígenas, sobre a política envolvendo esses povos, né? E é uma atualização bem interessante, assim, para quem quer ficar por dentro, né, do que vem acontecendo. Apresentado pelo Christian Wariu e pela Esther César. Está disponível aí no Spotify, não sei se tem em todas as plataformas, mas é também um podcast bem interessante, vale bastante a pena conhecer, para quem não conhece ainda. É isso aí, eu acompanho, é legal demais. Por indicação do Flávio. Pois é. Bom, é isso, né? Chegamos então ao fim desse episódio espetacular. Gostei demais da conversa. A gente estava numa grande expectativa para bater esse papo aí. Finalmente conseguimos realizar. E, claro, né, não poderia finalizar sem antes deixar aqui o nosso muitíssimo obrigado ao Marconde, dizer que foi um grande prazer e um privilégio para a gente poder bater esse papo, trocar essa ideia e aprender tanto quanto a gente aprendeu hoje, né? Obrigadão, Marconde. A Biologismo está sempre de portas abertas para você e a palavra é sua. Eu só tenho como engrossar o couro do Flávio, né? Muito obrigado, Marconde, por tudo, pela amizade, pela oportunidade que você deu pra gente, para os nossos ouvintes, de estar conhecendo um pouquinho do seu universo, e eu tô muito feliz por isso. E todos nós aqui da Biologismo estamos, e claro, as portas estão sempre abertas para você, para o que precisar. Muito obrigada por tudo. Bom, eu que agradeço também, como falei antes, é uma grande oportunidade, é um espaço muito agradável, foi um bate-papo muito bom, gostei muito mesmo.
E eu também deixo um recado aqui também que as portas abertas do biologismo dos povos indígenas vão estar sempre abertas também, tá aí aberto a aprender também, a debater, a jogar na roda, às vezes temas polêmicos, e a gente está aqui justamente para também aprender, para a gente debater e tentar encontrar um caminho, né? Eu tenho muito a agradecer. Trouxe um pouco aqui da minha cultura, da minha trajetória, um resumão, mas eu acho que foi um bom papo e agradecer mesmo. Quero agradecer por isso, oportunidades, e espero que também essa seja também uma abertura de porta para outros povos também, que também possa vir contar aqui um pouco também da sua trajetória, da sua cultura também, principalmente na UFSCar com essa grande diversidade. Muito obrigado. Show de bola. Pô, então, com essa fala a gente encerra esse episódio. Quero deixar aqui o nosso muitíssimo obrigado para você que sobreviveu até aqui. Relembrar que novos episódios do podcast Biologismo saem às 10 horas da manhã, cada 2 quartas-feiras. Estamos nas principais plataformas de streaming e a gente pede para você que está ouvindo avaliar o nosso podcast na plataforma onde você ouve, compartilhar com os amigos, comentar com a gente aí o que você está achando. E é isso, galera. Muito obrigado. Até daqui a 2 quartas-feiras. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo. O podcast Biologismo é apresentado por Flávio Diniz. Esse episódio teve os comentários de Susan Cunha, roteiro elaborado por Flávio Diniz, Susan Cunha e colaboração do nosso convidado Marconde Maurício de Souza, edição e arte por Flávio Diniz. Nessa edição, utilizamos músicas e cantos de Márcia Cambeba, Uena Ticuna e das etnias Pataxó, Chavantes, Caiapó e Aldeias Guarani.